Claquete, está começando o Esculapiando, seu podcast que fala sobre carreiras médicas. E hoje, muito bem acompanhado, mais uma vez, do meu fiel escudeiro, Felipe Rezende. Muito boa noite, Nemival. Boa noite a todos que nos escutam. E antes de eu dar um recado importante, é lembrar você que tem que se inscrever no canal, curtir no Instagram, compartilhar com os amigos, porque esta é a única maneira que nós temos de nos incentivarmos a estar aqui, após um dia pesado, gravando. Não é não? Mas nós estamos sempre aí, principalmente quando tem ela conosco. Quem é ela, Felipe? Cara, tinha que ser ela, né? Geladinha, a água de coco Bizzy. Bizzy água de coco pura integral. Agora eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso daqui. É fantástico, cara. A Bizzy, ela é uma idealização da família Bizzy em transmitir o que eles sentem pela produção que eles têm lá. Então eles criaram uma água de coco que é 100% integral. A extração é feita por microagulhamento a vácuo do coco, então vai do coco direto para a garrafa. Se vocês olharem aí, ó, tá escrito ingrediente, água de coco. E ponto. Não tem conservante, acidulante, então ela precisa ficar conservada na geladeira, por isso que ela fica lá nas gôndolas. Você vai no mercado, se for no local normal onde você antigamente encontrava água de coco, você não vai achar ela lá. Ela tá no refrigerado. Sim. Porque senão ela perde o frescor e o sabor. Exatamente. Conosco, Bizzy. Quem mais, Felipe? Mais uma vez, eu já estou salivando com borboletas no estômago, o Canto do Cupim. Restaurante que há 10 anos está nessa cidade, saboreando, adorando e inovando sempre no cardápio. Esses dias fui lá, tomei um chopp Patagônia. Não é fácil de encontrar esse, hein? Sim, bom, rapaz, na caneca gelada e tudo mais. Bom demais. Então, nossos agradecimentos mais uma vez ao Canto do Cupim, que tem todo o meu coração e todo o meu estômago. 10 anos já? 10 anos na cidade. Coisa boa. Uma década. Felipe, hoje nós vamos gravar mais um round, Esculapiando Round. Aquele episódio que nós batemos um papo aqui com grandes especialistas de algumas áreas. E para não fugir do padrão, claro, do meu padrão de organização, nós vamos lançar o Novembro Azul em dezembro, um pouquinho atrasado. Exatamente. Até pra não ser lugar comum. Exato. E não ser ingrato com as meninas também, do Outubro Rosa, que nós lançamos em novembro, entendeu? Que naquela época, se você tem menstruação atrasa, que o episódio não ia atrasar? Justamente. Agora, da urologia, eu não pensei em nada que justificasse esse atraso. É difícil. Olha, como mas é que assim, o que a gente faz? É porque seria mais uma coisa do Novembro Azul. Em dezembro a gente pega ele de surpresa, entendeu? Exatamente. Quando todo mundo tá começando a esquecer, a gente pega Exatamente, isso. Até porque é um período que o homem vai ter um pouquinho mais de folga no trabalho pra de repente ir lá fazer os exames dele, fazer a rotina dele, né? Felipe, quem são as feras que vieram conosco hoje pra participar desse Esculapiando Round? Hoje temos a presença de 2 especialistas, 2 urologistas da nossa capital. Estamos diante do Dr. Gustavo Dutra e do Dr. Eduardo Arruda. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra eles, turma. Muito obrigado por terem vindo. Vocês são muito de casa aqui, tá? Eu lembro que meu primeiro flerte em fazer urologia foi lá na Santa Casa e tal, e foi o Gustavo que me falou. Eu falei, cara, por que urologia? E foi a primeira vez que alguém me deu assim, passo a passo, os motivos, o objetivo e tal. Eu falei, cara, realmente, agora tá explicado. Porque tem hoje eu vou destrinchar essa resposta que eu escutava, é a mesma ainda, né? Eu te falei exatamente o que eu pensava da especialidade e penso até hoje. Cara, eu lembro perfeitamente. Inclusive, eu olho as tabelas que você me porque falou. A resposta padrão é essa, porque tem muito procedimento. Galera, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado pelo tempo de vocês, por terem vindo. Vocês são de casa. Valeu, galera. Boa noite. Bom, se vocês quiserem, da minha parte, urologia, da onde veio? Cara, foi muito ao acaso. Na verdade, sim, medicina, vocês também são cirurgiões, vocês sabem que chega um momento ali na faculdade que você vai começando a direcionar. Acho que o grande direcionamento primeiro e aí, eu vou ser cirurgião ou vou ser clínico, né? Eu acho que é a primeira. Não, né? Mais ou menos isso, né? Hoje em dia tem esse degrau antes. Justamente. E aí, cara, de cara, já notei que eu tinha ali uma tendência para cirurgia. Gosto muito de cirurgia geral. Até hoje faço cirurgia geral lá no hospital universitário. E, cara, a urologia era uma coisa que englobava muita parte cirúrgica, muita cirurgia interessante e um tipo de cirurgia que você não vê na formação básica inicial de cirurgia geral.
Então, assim, são órgãos, o retroperitônio, é coisa que você não tá habituado ainda. E é uma parada assim, todo mundo tem medo do ureter, né, cara? Todo mundo tem medo do ureter. Vocês vão pra dentro dele na É porque todo mundo conta uma história de ureter. Todo mundo conta uma história que lanhou o ureter. Quem nunca, né? Quem nunca deu um pontinho no ureter? Às vezes você tá 3 dedos de distância. Ureter! Meu irmão, e a emoção, grita lá da outra sala. quando você vai lá, aqui, ó, e ele dá aquela coisa, achando, não, tá tranquilo agora, achou aqui. É bem isso aí. Então, assim, cara, foi agregando. E aí, lógico, né? Na época, acabei tendo bastante contato com a especialidade, hospital universitário, na época, os colegas que faziam residência, me deram aí a oportunidade e, cara, fui tocando, fazendo procedimento, e aí, pô, foi um negócio que foi crescendo, as portas foram se abrindo. E aí, para fechar com chave de ouro no meu caso, transplante, né, cara? O transplante de rins além de ser muito gratificante, a cirurgia em si, eu acho muito, muito legal e muito completa, né? Então, você mexe com parte vascular, você mexe com o abdômen, você mexe com a parte urinária, de fato, rim, ureter, e a própria clínica, bexiga, né? Preparar o paciente para o transplante. Cara, são pacientes especiais, são pacientes complexos, então tudo que envolve o transplante, então... É místico. É muito legal. Deve ser místico. É muito legal. E o resultado é muito bom, né? Então... Ô, Gustavo, você lembra dos motivos que você me falou por que urologia? Cara, provavelmente eu lembro. Então conta agora aí, pra quem tá na dúvida se faz ou não faz. Pra mim, eu entrei, eu não sei se vocês sabem, mas o Eduardo, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com o Eduardo, porque o Eduardo ele foi meu R+, na cirurgia geral e na urologia. Nenhuma maguinha assim, nada. Foi meu preceptor no Nadinha, meu último para, ano de mano. residência e hoje nós trabalhamos juntos, nós somos sócios. Não tive opção, né? Só tinha uma vaga, né? Eu tinha outra opção. Não, Mas Gustavão assim, é parceiro. Cara, a urologia, ela tem coisas muito interessantes. Pra mim, primeiro, você tem a possibilidade de fazer uma parte clínica muito boa e uma parte cirúrgica. Desde o 3º ano da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa cirúrgica. Desde a técnica cirúrgica, eu falei, isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Na cirurgia geral, a gente consegue passar por todas as coisas e a urologia tinha muito isso que o Eduardo falou. É uma cirurgia totalmente diferente do que você fez na cirurgia geral. São outros órgãos, te dá a possibilidade de usar tecnologias diferentes, cirurgia endoscópica, tá? Você vai fazer cirurgia aberta, cirurgia endoscópica, videolaparoscópica, hoje tem a cirurgia robótica, tá? E tem a possibilidade de você fazer um transplante, é um transplante que muda muito a qualidade de vida dos pacientes. Você conseguir tirar um cara de uma máquina de diálise, você dá uma liberdade absurda para a pessoa. Isso é mágico. Então isso é muito gratificante. Então, e a urologia também tem um fator econômico legal, senão a gente não faria, né? Tá? Tem esse fator econômico tem um retorno. Que é importante, tem um retorno. Você consegue fazer um consultório, você consegue ter um consultório bom, ter um rendimento no consultório e consegue ter um rendimento com os procedimentos cirúrgicos. E são procedimentos rápidos, na grande maioria das vezes, e que tem uma parte financeira legal. Então, assim, lógico que a gente faz porque a gente gosta da especialidade, mas também a gente pesa essa parte do retorno financeiro também, que da urologia é bacana, podia ser melhor, lógico, igual pra você. Não é uma cirurgia plástica. Não é uma cirurgia plástica, mas é um retorno legal. Tô quieto aqui, gente. Dá pra pagar os boletos. E a parte do transplante também, que no nosso caso é a realidade pra gente, não é pra todos os colegas urologistas, mas pra gente é uma coisa mais gratificante. E hoje, dentro da urologia, é o que mais me dá satisfação pessoal, é o transplante. Cara, ô Eduardo, e tua família? As tuas raízes são aqui da cidade? São no Mato Grosso do Sul? Cara, tudo. Na verdade, assim, sou nascido, criado, formado, casado em Campo Grande. E família também já são todos pai e mãe nascidos aqui, avós daqui também, mas a origem da parte paterna é de Minas, de Uberaba. Mas assim, pronto, minha família toda de lá. Agora ele vai falar em não peguei nem o sotaque. O Morro da Onça, você já viu o Morro da Onça lá? Não, cara, fui muito pouco quando criança e tal. Morro da Onça substitui teste de esforço, substitui Doppler. Quem sobe. Subiu o Morro da Onça, conseguiu? amigo. 10 anos de longevidade. Coisa linda. 10 anos. Eu fui pra lá quando eu era muito pequeno, criança, mal lembro. Tinha os bisavós moravam lá, em Uberaba. Então, fim do ano, assim, normalmente a gente ia pra lá. Mas os pais já nascidos aqui, os avós, eu tenho um irmão mais velho, então
raiz mesmo pra Que mim. é gente aqui. boa pra caramba, Grande. diga-se de passagem, né? É, meu irmão você conhece, Meu conhece vizinho. bem, vizinho. Meu irmão, o Daniel, é um pouquinho mais velho que eu aí, mas o povo fala que parece mais novo, então... É que é verdade, cara. Né? Mas ele é médico? Não, meu irmão, Porra, tá meu na irmão é cara porque advogado. que parece mais novo. Vai. Lógico, Porra, né, cara? nunca deu um plantão, irmão. O cara tem vida, né? Porra. Exatamente. É mais E ou aí, menos isso. você fez ensino médio aonde aqui? Cara, eu tive 2 anos que eu morei em outra cidade. Eu cheguei a morar em Palmas, Tocantins. Legal. Então, assim... longe, hein? Fui longe. É um estado que eu não conheço, cara. Eu tenho muita curiosidade. de Cara, conhecer quando eu fui pra lá, a cidade tinha, acho estado- que 4 anos de... Estado mais novo do país, né? Palmas. Estado É. novo. E era a cidade, a capital mais nova, enfim, e tava numa crescente fenomenal. Então, foram anos legais, assim, mas eu tava, na verdade, no fundamental nessa época. Ensino médio, eu já vim pro Avangar. Shoi? Como é que era o nome dele? Choque. Choque! É, Professor Choque! Choque, Shoi, professor Shoi não. Choque, desculpa, separar o Show, Shoi o show. Separar o Shoi do Choque. Shoi do Choque. E aí, cara, aí de formação, depois disso, lógico, né? Fiquei aí foram 3 anos para passar na Universidade Federal. Ralei bastante, tive que fazer provas aí para cursinho, até que consegui uma bolsa lá na época no Dom Bosco, que foi o ano assim que mudou mesmo, e aí passei na Federal. Formei em 2010 lá, medicina. Fiquei 1 ano na Marinha, né, que é o serviço obrigatório nosso. E aí 2012 Ladário. Por que você já tá rindo, cara? Eu sei de umas histórias de Ladário. Ladário é quente. Mas aí 2012, 13 cirurgia geral lá no hospital universitário. E aí na sequência Santa Casa Urologia. E aí tamo aí, né? Esse batidão interminável aí da medicina. Bom demais. E você, Gustavo? Qual que é tuas Cara, origens e o teu caminho aí? Os meus pais são gaúchos, né? Meu pai é falecido já, né? Meu pai é de Bagé e minha mãe é de Rio Grande. Os dois vieram para o Mato Grosso do Sul em 82, eu acho. E aí a família criou raiz para cá, né? Eu tenho, acho que ainda só uma tia, irmã do meu pai, que namora lá. O resto veio para cá, meus avós já faleceram. Eu tenho só a minha avó da minha mãe, que namora aqui com a gente, né? E já nasceu o resto da família toda aqui. Todo mundo. Você já nasceu aqui? Já nasci pra cá. E aí eu estudei a vida inteira quase aqui no Montessori, em Campo Grande. E com 17 anos, minha mãe mandou eu pra fora. Fui pra Curitiba, estudar no Positivo lá na época. Tinha mesmo esse cursinho lá, era muito bom falar. O cursinho era muito bom. Era muito bom. Eu fiz terceirão e 1 ano de cursinho lá. E aí no final daquele ano eu voltei pra cá. E aí, pra fazer, porque eu queria passar aqui, né? Aí eu voltei pra fazer aqueles cursinhos que tinha na época, Exali, revisão de Exali, Heraldo, aqueles negócios. E aí eu acabei passando na Federal Dourados. Você é do FGD? Eu sou do FGD. É que teve Que aquele legal. fatídico dia, né? A minha, eu fiz a inscrição Você tinha que das escolher. duas. Aí eu cheguei Era lá, uma a minha maneira. carteira da frente era o meu nome, Campo Grande, e a carteira de trás era Pô, Dourados. você teve que escolher qual... Caramba! E sabe o que é o pior? A nota do último que entrou em Dourados era maior do que o último que entrou aqui. Então Você todo passava mundo pros passou dois. lá, passava aqui. Mas Entendi. no dia eu escolhi lá e não me arrependo. Dourados fez parte da minha formação, foi bem interessante. Lógico, quando eu cheguei lá, a universidade ainda estava engatinhando, né? Eu acho que a minha turma é a primeira turma totalmente UFGD, que antes era campus da UFMS. Né? A minha turma já foi inteira UFGD. Tanto que a gente não tinha laboratório de anatomia, a gente usava o da UEMS lá, na época. Que aí depois, acho que no 2º ou 3º ano que eles fizeram os laboratórios lá. Mas assim, hoje a universidade já tá bem avançada. Na época você achou que seria mais fácil passar pra UFGD? Por isso que você optou por Cara, lá? eu achei, cara. Eu achei. É que tinha Eu queria muito tinha passar. um rolê, né? Todo mundo pensou nisso, né? Todo mundo que tinha um pensou. rolê de... Porra, os caras que estão há 6 anos que sabe tudo, qual será que ele vai prestar? Que ele é uma vaga menos já. Aí você tinha que pensar e equilibrar nisso, não sei o quê. Tinha uma galera que era assim. Teve cara que falou, eu vou prestar GD, e sentou na Federal, entendeu? Sentou na cadeira. O cara às vezes enganou, aos 45 segundos do tempo ele, pum, prestou pra outra. Na verdade, nessa época, cara, era muito comum você não passar de primeira na primeira tentativa.
Que eu me lembro, na minha sala, tinham 2 meninas que passaram direto do 3º ano, já direto pra E faculdade. esse ano, se eu não me engano, que eu passei, foi o ano que... Lembra que teve o vazamento da prova? Que a prova foi Foi porque foi adiada. Isso, foi Ela pra acabou sendo em janeiro a janeiro. prova. Então, assim, o resultado saiu... eu lembro que minhas aulas do primeiro ano começaram quase em que agonia, final de cara. abril, cara. Isso aí Um é negócio 2006, não, 2005. 2006. Você começou em 6, né? 2006. Foi, a Eu prova comecei foi em em janeiro de 2006. Isso. Cara, e por que você optou por voltar pra cá sendo... Minha mãe mora aqui, né? E aí meu pai faleceu de tumor de papila duodenal, né? Ele operou, eu tava no 4º ano e ele faleceu, faltava 6 meses pra eu terminar a faculdade. E aí meu pai tinha acabado de falecer e aí eu acabei voltando pra cá pra ficar com ela, né? E aí eu fui pro exército, né? Que a gente era obrigado aí, servi aqui no Hospital Militar. E aí eu passei lá no HU, cirurgia geral. E aí fui ficando por aqui, né? Aí o Eduardo, eu lembro que ele foi pra Santa Casa na época, e aí eu acabei passando na Santa Casa também. Eu lembro até o dia que ele me ligou, falou assim, vem preparado, isso aqui o negócio não é... Aqui é diferente, né? Não mole não. Nada contra o HU, mas aqui é diferente. São 6 andares, 2 subsolos Solos. e milhares de Aí pacientes. dia cheio lá tem quantos pra prescrever na residência? Cara, Uns 15? Hoje tem menos, né? Porque como o pronto-socorro agora é só regulado, né? Então é menos parecer do que tinha na nossa época, mas a nossa época era pesado. Na verdade, assim, o paciente urológico ele é um pouco diferente, né? Acho que cada especialidade tem a sua característica. O negócio da uro é que é muito rotativo. Como o Gustavo falou, tem muito procedimento rápido, procedimento não tão grande. Então, é o cara que interna hoje à noite, opera amanhã cedo, no outro dia está em casa. O tempo de internação médio nosso é bem baixo. É baixo. Uhum. Então, assim... você pode falar, o cara só tá com 10 internados. 10 internados. Mais 10 internados, 10 operando, 10 lá no pronto-socorro. 7 horas tem que estar no centro cirúrgico. Entendeu? É uma rotatividade Então, grande, é essa verdade. pegada. E, vale lembrar, isso tudo com um residente por ano. Então, assim, é uma correria. Os primeiros 3 meses lá eu perdi 7 quilinhos. Lembrando que a Santa Casa é a referência do estado, né? Então a gente treina paciente de todos os municípios do estado aqui. Bastante coisa. Então é bem pesado, Vem na tudo. verdade. Até onde seriam polos regionais, os pacientes acabam vindo pra cá. Eu lembro que Teoricamente, quando eu rodei Três na Lagoas, Uro, Dourados teriam que resolver algumas coisas, mas os pacientes acabam vindo pra cá, né? Sim. quando eu rodei na Uro era o Camacho, o R1. Felipe Camacho. o R3. Aí ia começar assim, ele falou assim, amanhã tu vem 5 da manhã. Falei, pô, como é que é aí, doutor? 5 da manhã pra prescrever, tu vai passar nesse. Falei, pô, não vou não, cara. Falei assim, ô Felipe, ô doutor, aqui é o seguinte, meu estágio não é 5, é 7. Aí, pô, para, moço, era o único momento que eu tinha pra descansar na Rio da Geral, né? Acho que deve ter geral- um pouco de mago aí. O meu Mas, foi com bicho, você deve ter Samir. descansado. Até Na quando- geral, você chegava às Eu- 4, então... Eu fiz uma né? post-test Verdade. e passei uma Benequê? Um Benequê de Benequê, latação. tá? Só isso que eu fiz, assim, 20 dias de sábado. Eu fui em novembro, eu deixei meu estágio pro final do ano. Em novembro, o Sanir falou assim: Dermeval "Michel, operou bastante. pode vir que tá Vai que é contigo." tua. É. Cara, eu fiz muita coisa lá, mas muito. Tem E dia por que que você não... Eu achei que debandou. você ia fazer eu Dermeval. também achei, cara, mas aí depois Mas eu achei que você ia fazer plástica. eu fui pra cá. Enganou todo mundo, cara. É que eu gosto de operar, né, cara? Então eu gostei de operar contigo. É, E foi bom demais, tamo junto. Mas depois veio a carreira militar, aí eu acabei debandando. Debandou. Mas foi um estágio muito bom. Fiz muita Ah, coisa. legal. O Sandy tava cansado já de fazer aquilo. Ele me ligava de manhã, seguinte, tem isso. Vai tirando os duplo J daí. Isso. E eu já mandava bala lá naquele ambulatório. É isso lá. aí. mas- É aquela hora que o R1 não aguenta mais fazer as coisas. Fala, bichão, assume, pelo amor Toca. de Deus. Cara, É isso aí. o R1 de urologia da Santa Casa é pesadíssimo, cara. Na época eram 600 e poucos leitos que tinham no hospital, entre CTI Acho que são ainda 612, eu acho. e um residente só, cara. E parecer assim. Você lembra? O pronto-socorro era a porta aberta, cara. Era um E ele negócio precisa cuidar de coisas muito complexas. Então, assim, você tá cuidando do paciente que vai transplantar. Então, todo aquele envolto tá ali. Aí o paciente chegou obstruído. O cara que vai fazer o ureterorreno. O cara que vai fazer o nefrel. O oncológico. São complexidades Bem variável. muito diferentes Exatamente. dentro da sua enfermaria. Isso. Não que vocês não se gostem, mas se você tendo um só residente por ano, Cara, se já não se bater, Cara, estraga todos os anos pra frente, eu né, e o cara? Eduardo É não complexo. tivemos Você tem que- nenhum problema, né? O Novembro Azul tem um monte de mês com um monte de cor, né? Vocês notam no consultório
funcionar e existe uma procura maior Aumento por cuidar da do volume de saúde, consultas? ou é só mais um mês igual aos outros? Às vezes a campanha só tá entrando informação, mas não tá levando a ação. Você sabe como é que começou o Novembro Azul? Não tem ideia. Cara, o Novembro Azul eu fui dar uma estudadinha pra vir aqui. Pega. Obrigado, me salvou. Tinha perguntado pra ele. Pô, pergunta pra Rio aí, né? Cara, em 2003, o pessoal da Austrália lá, eles tinham era como se fosse um grupo de ajuda para ajudar a bancar os pacientes que tinham câncer de próstata, não tinham condições de tratamento e depressão. E aí os caras, que eram um grupo de amigos que ajudavam essa instituição que fazia isso, eles começaram a deixar o bigode crescer como forma de estimular o pessoal a prestar atenção no que eles estavam fazendo, né? E aí, com o passar do tempo, as mulheres também deles, daquele grupo de coisas, começaram a usar um bigode azul. E aí isso foi chamando a atenção do pessoal lá, e aí começou a disseminar como para não barbear nessa época, não tirar o bigode. E aí começou a disseminar pelos países da região, aí isso foi ganhando força. E aí foi se desenvolvendo esse projeto, né? De chamar a atenção do homem da necessidade de cuidar da própria saúde. E aí em 2014, se eu não me engano, chegou aqui no Brasil. Aí chegou com o nome de Novembro Azul, que já tinha outras Campanhas. outras campanhas. E aí, a partir de lá, o Ministério da Saúde aqui no Brasil, ele adotou e estimula bastante o engajamento, as campanhas. Funcionando? Eu acho que tinha que ter mais campanhas no decorrer do ano, na verdade. Mais palestras, mais coisas explicativas na unidade básica de saúde. Que eu acho que isso aí é o que falta mais do que você pegar um mês e jogar, assim. Mas, assim, tem um aumento nesse mês no consultório. Mas, assim, eu percebo, não sei se o Eduardo percebe isso também. Eu não sei se é pela velocidade da informação, da rede social, da internet, mas a nossa geração, homens da nossa idade, estão começando a procurar atendimento mais cedo para fazer exames de rotina. Às vezes o cara vai no neurologista porque ele acha que é o médico do homem. E realmente é, né? Da especialidade, mas eles chegam lá para fazer, doutor, eu nunca vim no médico, eu quero fazer uns exames de rotina. Caras da nossa idade, 30 e poucos anos, 40. E aí eles vão se informar sobre, eu queria saber como é que é esse negócio da próstata, quanto que eu preciso começar a fazer. Justo. E assim, eu acho que a informação está chegando mais rápido e os homens estão começando a se cuidar mais. É porque a andrologia nunca foi tão disseminada, né? A gente fala muito da urologia, né? Trato urinário em si, mas a parte andrológica da formação de vocês, eu acho que seria muito... É muito mais útil até do que a parte urológica neste momento. Porque nem sempre é uma questão... É mais amplo, entendeu? É mais do que a anatomia. Eu já disse em outro episódio, eu acho a andropausa completamente subestimada. Total. A mulher, o mundo inteiro sabe que existe a menopausa. O homem, ele passa reto muitas vezes, ele nem desconfia. Cara, a testosterona é a gasolina do homem. Tem muito cara que acha que a testosterona é basicamente pra ele ter ereção, ter o desejo sexual. Não, cara. A testosterona ajuda o cara a dormir melhor, o cara a ganhar massa muscular, o cara fazer atividade física, o cara ter uma memória boa. Então, assim, se a testosterona tá baixa, você dorme mal, esquece as coisas, fadigado. E isso é muito relacionado aos seus hábitos de vida, né? Se você dorme mal, se você se alimenta mal, se você não pratica atividade física, tudo isso não contribui para você manter o nível de testosterona legal. Tá, e agora então já vou fazer a pergunta polêmica. Reposição da testosterona em níveis ali baixos, mas dentro da normalidade. Vocês, duas perguntas. Vocês repõem em que momento e pedem o exame em que momento? Muito bom. Na verdade, assim, é uma avaliação conjunta. O exame laboratorial, na verdade, ele só vai ser pedido, isso falando da parte urológica, tá? Se o paciente demonstrar sintomas clínicos. Inclusive, o resultado, o valor da testosterona, ele pode até ser deixado em segundo plano se a clínica do paciente for realmente muito importante. Certo. Então você perguntou, vou repor testosterona em quem? Em quem tem clínica. Então dá para ter sintomas tendo um valor de referência dentro da referência. Dentro ali daquele limite entre 250 e 300, que é o que as literaturas colocam pra gente de referência. Tudo depende da testosterona basal que o cara teve durante a vida. Justo. Se ele tem uma queda, você está aí acostumado com a testosterona em torno de 600, 700, você tem uma queda com a testosterona de 350... Que seria normal. Na referência do laboratório normal. Muda muito a sua qualidade de vida, entende?
Então, assim, o problema da reposição de testosterona são nos níveis suprafisiológicos, tá? Que isso causa sobrecarga no seu corpo. E outra coisa também é a variação da testosterona. Tem muita gente que faz administração de... Bomba? Toma bomba. Bombinha. Tem uma Uma testozinha, uma testa. E o problema, cara, é o nível suprafisiológico que faz a sobrecarga e a variação. A variação que causa problema, causa ginecomastia, causa bloqueio do eixo hormonal. Então, assim, tem uma série de problemas que são causados pela testosterona suprafisiológica e por essa variação. E uma preocupação, você comentou bem aí, de uma faixa etária que agora que está se habituando aí no urologista, medicina do homem e tal, e às vezes o cara vai lá e toma a bombinha. Projeto verão. Projeto carnaval. verão. Tô lá com meus 30 anos, quero viajar, né? Bombinha, palará. Só que o cara esquece que logo ali ele quer ser pai, né? Pô, e aí? Vai influenciar? Cara, pode A influenciar. principal causa de... Esses níveis suprafisiológicos aí vão bloquear, né, os hormônios centrais. Num segundo momento, bloqueia testículo, ou seja, atrofia testicular. Tanto a produção de testosterona testicular quanto a produção de espermatozoide. Justamente. É reversível? Aí é um cara... Com a TPC, com anastrozol, é reversível? Depende. Existem casos que não revertem. Na verdade, a atrofia testicular pode ser tão grande que não ter reversão. E aí nós estamos falando de um cara que vai ficar infértil e dependente de reposição. Aí sim ele vai ter indicação, que ele não vai mais produzir. Ou vai produzir muito pouco. Gostou tanto da bomba, vai tomar o resto da vida. Vai ficar com ela agora, ficar dependente dela. Casou com a farmácia. Senhor, sabe o que me preocupa na questão da testosterona? É que a gente tá vendo assim, ó, cada vez mais uma classe de profissionais com baixa formação, né, que optam por um caminho mais curto, e aí na tentativa de, às vezes, impressionar o paciente, chega lá um cara jovem, eles vão lá, vamos dosar testosterona. Aí vem lá 250, 300 e o cara normal, sem queixa nenhuma. Aí o paciente ele começa a ficar desesperado, porque ele fala, cara, já que a testosterona é a gasolina do homem, meu irmão, o que vai acontecer comigo? Enche o tanque, né? Mais ou menos isso. É aquele negócio que eu falei do basal do cara. Você tem que ver qual que é o basal, qual que é o nível de testosterona que ele está acostumado e qual que é o nível que ele vive bem. Que ele tem libido, que a ereção dele é normal, que ele não tem fadiga, que ele vive normalmente, cara. Então, assim, isso é difícil avaliar. Tá? Por isso que eu perguntei, assim, em qual momento se faz a dosagem, pede o exame, porque aconteceu com pessoas próximas a mim, em que o cara jovem de tudo, foi numa dessas especialidades. Provavelmente queria emagrecer, melhorar a qualidade de vida, teoricamente, aquela parte fitness, queria melhorar, ganhar um pouco de massa. Ele queria emagrecer. Performance. Ele queria emagrecer. Chegou lá, não, vamos dosar sua testosterona. Dosou. Veio lá, 350. O cara malha, faz toda a atividade normal. Zero queixa. Só que aí o que aconteceu? O cara ficou pilhadaço. Aí ele comentou com um colega nosso. O que o nosso colega fez? Começou a ficar vou dosar a minha também. Que comentou com outro. Viralizou. Quando eu vi, eu tinha assim uns 10 colegas do meu grupo que estavam preocupados com o nível de testosterona deles, porque um dosou, veio no nível dentro da normalidade, mas um pouco mais baixo. E assim, aquele tempo até o cara retornar era pensar todo dia. E aí, você acha que eu tenho que voltar a começar a tomar? Você sabe que esses pacientes têm um nível de testosterona dentro da normalidade, mas um pouco mais baixo. Às vezes só mudança de estilo de vida, estilo de exercício, cara, é suficiente para subir a testosterona dele. Então ele não precisa fazer nenhum tipo de reposição, ele não precisa fazer nada. Esse cara tem que fazer exercício de musculação com carga, esse cara tem que melhorar a dieta dele, diminuir o estresse, melhorar sono. Isso tudo, cara, em 60, 90 dias o cara consegue subir a testosterona dele. Meu amigo, se você não atrapalhar, o corpo quase sempre dá um jeito. É fato, cara. Em quase tudo na medicina é assim. Tudo leva para homeostase, em teoria. Você entendeu? A não ser em algum momento que tem uma disfunção orgânica, aí ok, o envelhecimento, né? Muda o metabolismo do cara, aí beleza. Agora, é bem isso que você falou e é uma preocupação.
que eu acho que não é só minha ou do Gustavo, acho que de toda uma classe de endocrinologista, de urologista, porque o que se vê, na verdade, é uma banalização do uso da testosterona. É isso que você falou. Pô, às vezes o cara nem tinha indicação de dosar. Exato. Não tinha nem que ter investigado. Você sabe que nós estamos tratando aí, o cara tá se baseando no que a gente aprende na faculdade não fazer, que é tratar exame. Justamente. Mas, esse pessoal só existe porque tem público. Tem demanda, com certeza. Não dá pra gente jogar 100%. Olha que eu nem defendo eles, mas não dá pra jogar 100% a culpa. Mas, Felipe, quem que é a demanda deles? É o paciente jovem. É o paciente que normalmente é o cara mais imediatista. É o cara que quer um resultado em curto período de tempo. E aí... Com a validação de um médico, porque ele vai fazer. Justo. O cara Tá prescrito. Eu tô fazendo o que tá prescrito. Ele quer ter entendeu? o bônus sem ter o ônus. É difícil. Mais ou menos isso. Então, assim... tá, assim, difundindo cada vez mais essas formações, a meu ver, rasas. Claro, não vou generalizar. Tem cursos e cursos. Residências e residências. Mas, poxa, tem muita gente, a gente sabe, no nosso meio. Pessoas que formaram, às vezes nem fizeram uma residência médica, que cada um sabe o que faz. Faz cursos, às vezes, cursos curtos, curso de fim de semana, de ir lá. Mas, Eduardo, o importante é o certificado pendurado. Justo. É isso que eu tô falando. E aí, o que acontece? Você junta uma pessoa que tem uma boa oratória, uma rede social que bomba e o certificado pendurado, tá feito, cara. Você entendeu? Como é que eu então, pronto. E vou te falar, o jeito que esses profissionais estão pescando os pacientes na rede social é um negócio, assim, profissional demais, cara. Deve ter uma assessoria muito boa. E você tá passando o seu feed lá, daqui a pouco vem e ele fala a palavra certa, assim. Nossa, você está muito cansado? Já dosou sua testosterona? Quem não tá cansado, cara? Quem não... Porra, Mas meu irmão. E aí isso é um gatilho, igual isso horóscopo. chama a sua atenção. O cara tá lá e fala, pô, eu tô cansado realmente. será que é minha testa que baixou? Será que a testosterona tá baixa? Você tá E naquela... aí vira aquele rolo, igual a gente tava conversando, porque assim, aí beleza, ó, veio aqui, a tua testosterona veio limite inferior da Mas na normalidade. sua idade tinha que estar um pouco maior. Dá pra dar uma melhorada. Dá pra dar uma melhorada. Vamos repor. Repõe um tempo, depois vai lá e... Só que aí o problema arranca tudo. É que esses profissionais, eles não fazem um negócio, vamos dar uma melhoradinha, não. O cara joga a testosterona do cara para um nível 1.200, 1.600 testosterona. Nível suprafisiológico, vai bloquear eixo do cara. Daqui a pouco o cara faz um espermograma lá, tá zerado. Mas e aí ele consegue um resultado rápido. Sim. E aí ele consegue mais 5 indicações. Sim, esse é o verdadeiro cara. Não, o projeto verão. Ó, vai lá no médico tal que ele vai te deixar. Sim. Aí o paciente sente aquele... o efeito da testosterona suprafisiológica, o cara muito mais viril, mais alerta, forte e tal. Tá todo mundo olhando pra mim. Tá todo mundo me querendo, né? O cara é um leão na cama ali, aí depois baixa tudo isso de novo, aí Só ele vai que colocar de novo, ele vai contar pros outros. Cara, Você sabe que essa sensação, ela gera uma dependência psíquica do cara, da testosterona. Já aconteceu, o Eduardo deve ter acontecido muitas vezes também. Chega o paciente no nosso consultório lá, que às vezes é casado, ou começou um relacionamento, e aí ele, vou ter filho. Mas aí o cara cicla lá, faz o ciclo de testosterona dele há 10 anos. Aí ele faz um espermograma lá, ou tem contagem baixa, ou zerado. Leite desnatado. Bem isso. Aí o cara fala assim, e aí, tem jeito? Não, vamos tentar. Mas não é, pô. Não tá integral. Leitinho desnatado. Isso aí. Mas aí o cara chega vou lá... usar no consultório isso aí. Aí o cara fala pra mim assim, e agora? Não, e agora vamos tentar. Mas, cara, é muito mais difícil. Você tem que lançar a mão. Você não pode mandar um cara desse parar de tomar. De uma vez, você vai parar. Você vai mudar para uma testosterona gel, vai tentar estimular com medicações para tentar voltar à produção normal. Cara, isso é muito comum no consultório, cara. Muito comum. E ele fala, eu fui lá num médico que fazia uma medicina alternativa, tal, e ele me passou. No começo foi bom. No começo foi bom. Aí eu conversei com um cara da academia e o cara me passou outra coisa e vai indo. Cara, eu já tô vendo que eu vou mudar de carro, vou mudar as fechaduras de casa, que o nego vai cair matando. Vai cair matando a gente. Não, pra mim,
a ginecomastia chega igual no consultório. Chega, não chega? Entendeu? Até melhorou pra você. Até né? melhora. Mas, Mano, ó, E o cara que tem a ginecomastia é o cara que toma errado, cara. É o cara que toma e fica fazendo assim, a converteu, variação. Ficou muito e converteu o estrogênio. Mas eu sempre repito aqui, infelizmente, para que os bons profissionais se destaquem, a gente precisa ter esses ruins aí. O problema é que tem muito paciente que vai sofrer pra caramba. Sim. Ele virou um rato de laboratório na mão de alguém que tá fazendo testes. Deixa eu ver como é que funciona se eu misturar esse com esse. Ó, eu vi alguém fazendo um protocolo novo. Vou te colocar no meu Sabe que eu protocolo. dou risada quando eu escuto isso? Não, porque eu tô usando o protocolo do Dr. fulano de tal. Eu falo, Não, cara, pode falar, eu queria cara, ver né? que estudo que ele usou pra fazer esse protocolo, como é que foi isso aí? Se tá assim- escrito bonitinho. Não, tem gente colocando Deus na terra e Laí Ribeiro no céu. Entendeu? Então, ele falou Um protocolo, senhor, eu um dos mais lembrei. famosos dessa medicina. Eu não sei se o termo é alternativa, sabe? Mas o Laí Ribeiro, ele criou uma legião, cara, Criou. de pessoas que muito do que eles praticam, o embasamento científico é pobre. Existe embasamento, mas é tipo uma revista publicada numa PRS que você paga pra publicar. Sim. Não é reconhecido e deixa Tem divulgar na validade revista. nenhuma. Com Nzinho, Aí eles colocam um artigo. Nzinho desse tamanho. Coloca o artigo que não tem validade nenhuma Sim. e tal. Saiu na revista. Eu sou atualizado. Justo. É a receita fatal. Uma dúvida que eu tenho, essa reposição de testosterona inadvertida pode aumentar a prevalência de algum câncer no homem? Pode. Assim, além de vários outros, vou citar também polistemia vera. Então, o cara pode aumentar o risco de trombose, né? Não tem nada a ver com câncer, mas Não deixa de ser grave. e Repercussão já grave. peguei no consultório, tá? 2 pacientes. Isso que a gente falou de infertilidade, alterações hepáticas, tumores. A coagulação do cara vai pro saco, né? Cara, Faz uma sobrecarga grande hepática. então assim, não é uma coisa simples. É uma coisa que tem que ter todo o embasamento. Eu vou te ser Tanto sincero, em alguns casos eu prefiro passar pro endócrino. Tanto que até para Porque você é uma fazer gama de fatores, não é a testosterona. Para você fazer uma Entendeu? reposição, você tem uma série de exames que você tem que acompanhar do Justo. paciente. Você inicia com 30 dias, você tem que repetir, depois tem que repetir de novo para ver se não está tendo alteração. Esse é o protocolo. Então, assim, esse é o protocolo correto. Você tem que fazer os exames e acompanhar esse paciente. Não é assim, eu só vou dar a testosterona para ele, não. A galera não enxerga isso ainda como imperícia, entendeu? O que me incomoda é a covardia. Você quer? Eu vou dizer por que covardia. Porque eu vou lá, eu prescrevo. Vamos lá, um diurético. Aí eu coloco 5 HTP pra ficar prazeroso. 5 HTP para tranquilizar ele. Ao mesmo tempo que eu coloco ali um cheirinho de Ritalina, né, uma anfetamina para dar um bom. Aí eu também coloco a sibutramina para o cara não ter fome, entende? E eu coloco isso no paciente. É óbvio que qualquer paciente no uso daquilo vai se sentir bem, vai se sentir mais tranquilo, vai ficar sem fome. É o meme, né? Chega um momento que a hora que o cara vai ver, ele tá tomando um remédio de dia pra ficar acordado, um remédio à noite pra dormir, um remédio pra comer, um remédio Pra fazer digestão. Você entendeu? Assim, e na maioria das vezes isso é totalmente desnecessário. Então, assim... Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso é uma tendência passageira? Dessa medicina integrativa? Não. Porque tem muita coisa na medicina que aparece e A some minha também. opinião, ela está baseada em Charles Darwin, cara. Se é passageira, vai demorar um pouquinho, porque a espécie vai ter que sumir. É seleção natural. Entendeu? Eu acho que é só a pontinha do É seleção iceberg. natural, porque tem gente morrendo por causa disso e continua aumentando a procura. Eu acho que quando a gente começar a ter uma judicialização mais pesada dos efeitos adversos que isso vai causar daqui 10 anos, é que a gente vai começar a ceifar na base esse tipo de tratamento. Porque senão, dá lucro. Primeiro, dá lucro. Não me vem com esse papo, eu quero ajudar a pessoa. Não, dá dinheiro, dá dinheiro. Tá muito Então o nego vai fazer. Segundo, resultado imediato pro paciente. Cara, paciente feliz. Imagina a mudança de comportamento de uma semana para outra do cara que tá tomando sibutramina, tá tomando um Venvance, tá tomando Sorinho azul. um sorinho azul. Ou tá amarelo. O amarelo. O cara volta na outra semana e fala pra pessoa: o que aconteceu comigo? Eu sou outra pessoa. Sim. Eu sou outra pessoa. Só que assim, beleza, ele vai ficar nisso pra sempre? Uma coisa que eu faço questão de conversar no consultório com os pacientes é o seguinte: falo, ó, isso daqui é tratamento. A gente tem começo, meio, fim dele. Curou, tira isso daqui. Esse daqui, infelizmente, ele é controle.
um antihipertensivo. Uhum. Entende? De uma pessoa que já tá na atividade física, que já perdeu peso, beleza. Mas ela continua hipertensa. Então, ó, isso aqui, ou um diabético, Sim. entende? Será que todo mundo fala isso pro paciente? Ó, isso aqui você vai usar por um tempo, vai ter esses efeitos aqui, depois a gente tem que tirar. Porque é muita covardia você socar isso no paciente, dar esse resultado, essa sensação pra ele, e depois, ó, valeu, tira tudo de uma vez. Uhum. Na prática, é o que eu vejo acontecer justamente isso. Mas é um eu reflexo. não vejo o paciente chegar bem orientado no meu consultório. E ele só vem no meu consultório depois de já ter passado por Porque isso. ele teve alguma complicação. Já complicou. Já complicou. Já não tá legal. É, Aí ele vai ele bater só lá vai te na procurar minha com- porta ou no do endócrino, você entendeu? Aí ele vai procurar uma segunda opinião. Mas normalmente já tem alguma coisa errada. Entendeu? Mas Cara, ainda assim tem a porcentagem A gente do tem que paciente. entender uma coisa muito básica, cara. O corpo é uma máquina. Daqui a pouco, ela gradativamente, ele vai se desgastando. O homem com 40 anos, cara, a partir dos 40 anos, a testosterona dele vai começar gradualmente a cair, cara. Você não vai ter o mesmo nível que você tinha com 20 e poucos anos, com 30. Tanto que você percebe na sua própria vida que vai mudando a sua disposição, o que você aguenta fazer, o seu libido, vai mudando com o passar da idade. Só que eu observo que parece que essa medicina integrativa ela vende uma ilusão de que o cara vai ser jovem de novo. É como se fosse a fonte da juventude. E não é bem assim, né? Porque essa fonte da juventude tem um preço para ele depois, lá na frente. Os caras não entenderam. O Abílio Diniz, 80 e pauladas anos. Só que o cara, ele é maratonista desde os 20 e poucos. Ele come bem desde os 20 e poucos. Aí eles querem mirar num cara longe desse, que aos 85, 83, está produzindo ainda, sendo economicamente ativo e tendo uma vida que parece ser normal, que ele anda reto, ele deve transar sem problema nenhum, mas ele quer mirar nisso usando só a make oferta, só o kitzinho. Só injetável, comprimido. Os caras querem fazer o que ele fez em 60 anos Ninguém em quer 60 correr a maratona, dias. Eduardo. Ninguém quer Entendeu? correr. Ninguém quer mudar o estilo de vida, porque demora. Como é que é? Os 50 anos em 5? Juscelino. Tá vendendo. Já não dá ideia não, que vai vir o protocolo JK. Protocolo JK. Protocolo JK. Eu não posso nem falar esse nome, porque tem uma clínica de estética em São Paulo que chama JK Estética Avançada. Verdade. Eu não posso nem usar esse nome, mas vai vir já protocolo. Porra, e avançada ainda, hein? Eles metem esse caô ainda. Cara, mas esse assunto... Pro grande alvo do Novembro Azul, que é a próstata, uma dúvida ainda na saúde do homem. Em termos de DST, um homem procura vocês no consultório de vocês quando ele desconfia que possa estar com uma DST, ou ele só procura quando um amigo já tá caindo? Já tá saindo um pedaço dele. Porque antes você mete um Googlezinho ali, o Google só tem Vamos ver o fotos quão horríveis. grave é, né? Vamos ver o quão grave é. Deixa eu ver o Dr. Google aqui. Cara, pode ser um trem. Pô, essa foto é igual. Vou lá. Não, Tá igual aqui, cara. Eu ponho do lado do iPad dele, assim, e fala, caraca, Você velho. tá perguntando se o cara teve uma relação desprotegida e aí ele ficou com aquela dúvida e vai lá pra ver, isso é a minoria. É A errado. maioria vai quando tá com O bicho O alguma... negócio caindo, tá né? ruim, o negócio tá ruim. O negócio já tá mais pra frente. É, DST, e você percebe nitidamente quando o cara vai lá com Sim. DST. O cara que já chega sem jeito, vai te, normalmente quer te contar assim. muito bem o que tá acontecendo. É a faixa etária, né? A faixa etária também já diz um pouco do caso. O cara não vai lá com 30 anos pra ver a próstata que tá inchada. Né? Muito, muito, muito difícil. Então, assim, é o cara que entra, ele já entra meio tímido, Ele demora pra te demora pra soltar tudo Não te que tá olha no olho, acontecendo. né? Parece guri cagado, sabe? Guri Mas cagado, assim, ele passa por você e faz assim, ó. Fiz merdinha. 99% das vezes o cara já está sintomático. Sinal ou sintoma de DST. Por quê? Cara, genitália masculina, quando você tem a DST ativa, é muito mais fácil o diagnóstico. É muito mais fácil visualizar. Algumas DSTs algumas DSTs na mulher, como a vagina é um órgão interno, às vezes lesões ou sinais, sintomas ficam mais escondidos. É mais difícil. Cara, no homem não tem como. É muito difícil o cara não ver que tem, sei lá, uma úlcera no pênis. Que tá saindo um corrimento no canal da urina. É muito difícil. Então, normalmente o cara vai lá, como você bem falou, porque o amigo já tá caindo. Entendeu? E, infelizmente, não sei como tá no seu consultório, mas oscila um pouco, mas eu vi aí uma volta, eu andei fazendo bastante diagnóstico de sífilis e gonorreia. Coisas que estavam já meio
na decadência, mas Na verdade, voltamos a ver. as uretrites ali sempre foi assim, gonorreia e clamídia ali meio que meio a meio, a gente via no consultório. Mas agora eu tô vendo bastante uretrite muito purulenta, que é mais característico de gonorreia mesmo. E diagnóstico de sífilis, cara. Eu fiz alguns bastante esse ano, na verdade. A promiscuidade do mundo tá facilitando muita coisa, né? Cara, o Tinder é muito fácil. Na verdade, assim... eu não sou da época do Tinder, né? Que eu já... Não sei nem como sou Meu relacionamento é longo. Mentiroso. Não sei nem como sou Não sou dessa época, não. É com TH? Tinder. Tinder. É de baixar, né? Eu lembro dessa da linguagem do paciente procurando. Eu tava no 5º ano, eu e meu amigo lá. O paciente entrou na Santa Casa, né? E aí, doutor, o que eu posso te ajudar? Então, doutor, meu pau tá chorando. Aí eu fiquei assim, né? Eu olhei pro meu amigo e falou assim: e que cor que é a lágrima? Foi perspicaz. Parecer da ouro. O cara foi foda, Parecer da ouro. A cor da lágrima foi boa. Top. Senhores, deixa eu perguntar aqui. A gente fala muito da urologia relacionada a homem. Boa. Quando a mulher procura o urologista, normalmente é em que situação? Cara, que ponto importante você tocou. Porque todo mundo tem a concepção errada de que a gente só atende homem. Uma parcela muito grande da população vê o urologista como ginecologista do homem, vamos dizer assim. Mas a definição do urologista, pra mim, eu tenho isso bem na cabeça. A gente é o cirurgião do trato urinário, masculino e feminino, e da parte genital masculino. Isso mesmo. Então, assim, como que acontece da mulher procurar? Normalmente, indicação. Tá, às vezes foi no médico fulano de tal, falando, não, você tá com uma pedrinha no rim, procura um urologista. Ou às vezes situação de urgência, emergência, aquela paciente que chega com uma cólica renal num pronto-socorro, ou que fez um exame por outro motivo e achou algum achado da parte urológica. Tem muita gente que não sabe, mas assim, a gente falou aqui de câncer de próstata, que é um órgão masculino. Mas é o urologista que trata o câncer de rim, o câncer da suprarrenal, câncer de bexiga, né? E do homem, além disso tudo, cânceres de pênis, testículo e da próstata. E tem outra coisa muito importante, cara, infecções urinárias de repetição. Sim. Incontinência, que na mulher. Incontinência na mulher, a gente que trata. Logicamente, eu tô com uma infecção urinária. Eu vou primeiro no nefro ou eu vou primeiro no uro? Na verdade, cara, infecção urinária, o que acontece? No homem é comum quando você é criança, porque o seu sistema imunológico ainda não está formado, e depois dos 50 anos por causa da próstata. Você não consegue esvaziar totalmente a bexiga, e isso favorece a infecção. Na mulher, também é comum na infância, e depois de uma certa idade, por causa da queda do estrogênio dela, também fica mais comum. Durante a vida sexual ativa dela, ela tem um ou outro episódio na vida, isso é uma coisa comum. Tá? Super comum. Você trata. Agora, quando isso se torna de repetição, que é 2 episódios em 6 meses ou 3 em 1 ano, você já tem que ter uma investigação melhor. Justo. Tá? Principalmente se for documentada a bactéria em urocultura e se ela teve algum procedimento, que já fez algum procedimento cirúrgico, alguma instrumentação da via urinária, já usou sonda. Recorreu, tem que investigar um pouco melhor. É melhor investigar. E normalmente esse é um dos casos que acaba chegando pra gente. Geralmente é o ginecologista. É o ginecologista. Boa parte manda pra essa investigação aí. Mas muito boa a sua lembrança aí, porque uma parcela muito grande da população não sabe que o urologista também trata. Às vezes chega a paciente e fala, eu nem sabia que o urologista tratava mulher. Quantos? Aí eu todo dia. Aí eu venho com uma dúvida quase que acadêmica, né? Como que funciona a urologia e o mercado da urologia se uma mulher quiser ser urologista? Cara, tem uma área grande para ela fazer uropediatria. Na verdade, não é uma subespecialidade da urologia. A gente todos, teoricamente, saem aptos da residência a fazer uropediatria, urogineco, uroonco. Tem alguns fellows que pode ser fazer. E transplante. Teoricamente, você sai pronto. Mas assim, é uma área que a mulher se dá melhor. Na uropediatria e na urogineco. Que eu tenho a visão de que o paciente, se tiver os dois nomes, não vou nessa mulher, porque, vou mostrar pro homem, né? Cara, eu não sei. Eu já ouvi pacientes falando que se tivesse mulher... Eu acho que é muito relativo, cara. É uma questão de costume, de hábito, de...
Eu acho que tá mudando cultural, um pouco, né? Cultural. Essa Essa é a geração palavra. mais nova aqui, a geração é Z, né? Essa Rapaz, geração mais até nova. ontem eu acho que era Z. Eu não sei se mudou já a geração, porque Na muda mais XY, rápido. Até porque depois do Z você volta pro A, né? Mas eu acho que Então vamos continuar. Segue na Eu Z. acho- Z.2, não sei. eu acho que essa geração aí tem um pouco menos de apego às coisas de. Um pouco menos de pudor, né? Eu acho que pra eles vai ser mais Eu sempre fácil. vi muito essa pouco coisa. urologista mulher. Sempre vi muito pouco. A título de Raríssimo. curiosidade, aqui em Campo Grande, até onde a gente só tem residência na Santa Casa e no HU. Tem uma Nós temos a- ex-R1 minha que foi pro Rio de Janeiro. pro e Rio de Janeiro. Fez. Eu não sei onde ela tá morando agora. A Kemi, né? Fez E hoje em Campo Grande a gente tem uma residente que é a Raquel, que é lá do Hospital Universitário. Que ela tá no R3, né? Abriu porta, né? Vai agora pro R3. Vai pro R3, né? Mas assim, quando você vai em congressos, no Brasil já tem uma quantidade razoável. Não sei ao certo, mas não são poucas mais não. Mas assim, Mas ainda não tenha dúvida. tratamento de incontinência urinária Sim. pra mulher é muito mais tranquilo. Mas fazer ainda, com mulher. ainda temos tabu. E vai demorar a cair. E vai demorar um pouquinho, mas assim, alguém tem que quebrar isso, né? Sim. Que não é Então- o mesmo do homem ginecologista, né? Não. Que é cultural o negócio, Não. né? Mas tem uma coisa que é cultural que eu falo também, que agora que está começando a melhorar nos consultórios nossos. Qual que é a diferença? Homem e mulher, saúde masculina e saúde feminina. A menina menstruou, ou até um pouco antes disso, ela já tem o ginecologista dela. A mãe leva pra tirar A mãe as da dúvidas Eva vai pra- tirar dúvida. Cara, E a mãe isso conversa até mais com a uns menina anos também. atrás não existia. Sim, tem Pro urologista, tem mais- pro homem, pro tem mais menino. informação quanto a isso. Mas hoje eu tenho Hoje a recebido gente uns já pacientes. consegue- A mãe leva lá e fala, ó, eu Justo. não tenho, eu não consigo conversar Justo. com ele, o Eu não. senhor não. Com certeza. Cadê o Então, pai dessa assim, criança? Cara, mas às Cara, mas vezes é assim... Porque às vezes tem uma relação Sim, diferente. sim. Existem relações e relações. Às vezes a mãe que tem mais lida ali com a criança, com o adolescente. Às vezes o pai não tem. Cara, nem todo mundo consegue conversar Aham. disso de uma forma clara, assim, que Cara, eu até. consigo explicar. Sabe o Então, que acontece muito, cara? As mães levam no consultório lá e falam, eu não consigo conversar, não sei se ele tem vida sexual ativa, mas aí eu queria dar a vacina do HPV pra ele, mas eu não sei que hora que eu tenho que dar. tem muita Então, dúvida assim, nesse meio. é interessante. O ideal Tá é que melhorando. antes que você comece a sua vida sexual, né? Então, assim, muita mãe Pô, muito bem leva lá. lembrado, hein, cara, vacina do HPV pros meninos, legal. Na verdade, o homem é vetor, né? Então, assim, Sim. tem que vacinar os meninos também, né? Voltando bem específico pro Novembro Azul. Qual é o momento em que o homem precisa procurar o urologista, tentar a sua rotina? A gente viu que as meninas começam lá na menarca, né? Na primeira menstruação. O homem é diferente. Se você for incentivar a saúde do homem, tá? O homem pode procurar em qualquer idade, tá? Certo. Para fazer exames de rotina, ver a sua saúde no geral. Agora, se for em relação a câncer de próstata, tá? O interessante é, a partir dos 45 anos, quando você tem uma história familiar positiva para câncer de próstata, tá? E a partir dos 50 na população em geral. História familiar, pai. Vai até o avô? Pai e... Primeiro irmão- grau. Primeiro grau. Primeiro grau. Tem também um pequeno aumento de incidência e de agressividade no câncer quando o paciente ele é afrodescendente. Então também tem alguns protocolos falam também de nesses pacientes começar um pouquinho antes da investigação, 45 anos. Na verdade, os fatores de risco os principais fatores de risco são a idade, tá? Quanto mais velho, maior a chance. História familiar, a raça negra tem tumores um pouco mais agressivos, e aí depois vem os fatores inerentes dos seus hábitos, né? Obesidade, tabagismo, que isso é quase o fator de risco para quase todos os tumores. né? E beleza, eu fiz. Não tenho história, fiz meus 50 anos, marquei lá, pum. Eu vou chegar nessa primeira consulta e o que vai acontecer comigo se eu tô buscando apenas saber se tá tudo bem? Tô sem sintoma nenhum. Primeiro a gente vai conversar, ver se você realmente não está sem sintoma nenhum, se você realmente está tendo um hábito miccional normal, tá? Porque tem duas coisas diferentes. Tem o crescimento da próstata, a hiperplasia, o HPB, né, que isso gera sintomas, e tem o câncer, que geralmente é uma doença silenciosa. E só pra. HPB pode virar câncer? Não, o Na verdade, HPB pode coexistir. coexistir. Certo. Haver uma transformação neoplásica, não. São doenças distintas que podem coexistir. E ainda coloca uma terceira situação que também traz sintomas, que são as prostatites, né? São as inflamações ou às vezes infecções da próstata. Que isso às vezes gera uma confusão grande.
Então, pô, doutor, eu tô com 50 anos, mas, pô, não sinto nada. Eu preciso ir lá? Cara, precisa. Porque o câncer, que é a doença mais temerária dessas que eu falei, inicialmente ele é silencioso, não vai te trazer nada. Nada. Por isso que a gente tem que fazer busca ativa. Por isso o screening, entendeu? Câncer de próstata. Por isso que orienta você a todo ano lá. Ah, então, doutor, se eu tenho sintoma, não tem nada a ver com câncer. Pode ter. Você pode ter 2 doenças associadas, um câncer inicial com uma hiperplasia, um aumento de volume da próstata, e aí você já tem dificuldade de urinar, urina várias vezes à noite, não esvazia a bexiga, começa a ter infecções de urina, pode formar até cálculos, pedras dentro da bexiga. Você pode ter hematúria, que é o sangramento pode até na urina. Com uma insuficiência renal, insuficiência renal. Da urina. Então, assim, você pode ter situações que geram sintoma e que nada tem a ver com câncer. E aí, preciso procurar também? Também precisa. E nessa primeira consulta, o exame, vai ser realizado o toque retal? Eu vou tomar Sabia uma que você queria perguntar isso? Eu sabia que você ia com esse olhar. Não, eu tô com 35, irmão. Mas você pode ir já Eu tô também, com 35, eu tô tentando ajudar a população brasileira. Primeiro contato... Felipe, eu de costume não faço na primeira consulta o toque. Na primeira eu ia consulta até, eu não faço. Eu ia até falar que, como a gente tem um patrocinador aí, primeiro eu ofereço um almoço da Casa do Cupim. Toma aí uma água de coco, Como é que é o meme? Desce aquela luzinha piscante. Não é assim. Geralmente a gente vai conversar. Isso. E a maioria das vezes você vai pedir os exames de rotina para ele, vai dosar PSA. Eu faço por rotina. Quando é a primeira vez que você está no meu consultório, eu não conheço nada da sua vida. A gente vai conversar, vai saber as suas comorbidades, medicações que você usa, se você já fez alguma cirurgia, a gente vai pegar seu histórico inteiro. Geralmente eu faço exames de saúde no geral, pra gente ver colesterol, glicose, vai fazer seus exames no geral. Eu faço um exame de urina, uma cultura, ultrassom de próstata e do aparelho urinário, que é importantíssimo para avaliação de todo o trato urinário. Perfeito. Na primeira vez que o paciente está indo lá. E isso tudo, tanto o PSA quanto o ultrassom, também não substitui a necessidade do toque retal. Não. A maioria das vezes você vai ter que associar métodos. Então, assim, o PSA, e assim, isso é uma coisa muito importante de dizer, porque o PSA, inclusive para outros colegas médicos, ele gera muita dúvida a interpretação. Porque se você pegar e ler basicamente referência de laboratório, você vai se confundir. Você tem várias nuances, vários refinamentos do PSA. Entre eles, a densidade do PSA livre. Existe uma fração que é considerada normal e outra não. Serve para todo mundo? Não. Serve para quem tem um PSA entre 4 e 10. Então, assim, esses refinamentos, existe PSA... Tem tempo que o PSA dobra também? Tempo de dobra. PSA, você pode relacionar com o tamanho da próstata, a densidade. Você pode relacionar com a idade do paciente. Na verdade, então, assim, o PSA é simplesmente uma enzima produzida pelas células prostáticas. Justo. O adenoma, que é o tecido normal da próstata, ele também produz PSA, mas ele produz uma taxa menor do que o tumor. Então a gente consegue quantificar esse aumento no PSA, que não seria normal para o tamanho da próstata dele, nem para a faixa etária daquele paciente, a gente tem que ter uma suspeita. Entendi. Provavelmente está produzindo mais do que o normal. Então essa célula que produz mais vai dar essa diferença no exame. E não é incomum você receber pacientes e falar, pô, doutor, fui lá no fulano de tal, qualquer clínico, cirurgião, enfim, ele pediu o exame e ele me falou que está muito alterado, eu fiquei preocupado. E às vezes, na verdade, o que faltou foi esse refinamento do PSA e associar métodos. Às vezes, nessa hora que o ultrassom, para a gente avaliar uma densidade, um tamanho da próstata, e um toque para saber se esse paciente tem um nódulo, tem uma área suspeita. E mais para frente até uma ressonância, hoje a gente tem a ressonância multiparamétrica, talvez a médio e longo prazo mude toda essa rotina, inclusive do toque. Pode ser que a gente escape do toque. Hoje muda. Tem 15 anos ainda, irmão. Entendeu? Hoje mudou um pouquinho. Hoje mudou um pouquinho. Antigamente... Meu pai disse que não. Meu pai falou assim, não. Se eu fiz, eu levei ele no duro. Se eu fiz, você vai fazer. Hoje a gente mudou um pouquinho a ordem dos diagnósticos. Antigamente tinha um PSA alterado, a indicação era biópsia de próstata. Justo. Hoje,
A gente consegue fazer uma ressonância muito específica da próstata, que consegue olhar muito bem a área periférica, a área de transição, ver se tem locais... Essa mudança tem o quê? Uns 10 anos, Gustavo? Da biópsia para essa ressonância aí? Na verdade, assim... Biópsia por fusão, que é quando você associa o método... Isso seria o padrão ouro, né, cara? Eu diria que no exterior já deve ter bem uns 15 anos. Brasil menos. Isso, né? Uhum. Então, isso é uma coisa interessante, porque hoje já está bem mais acessível. Sim. A época que a gente fez residência, por exemplo, a gente não tinha essa arma aí, né? Essa ferramenta. A gente não conseguia... Vocês sabem, vocês estão na casa, nem acesso à ressonância tão fácil a gente tinha. Era difícil. E lembrando, não é uma ressonância qualquer. É uma ressonância multiparamétrica da próstata que tem um protocolo específico. Só que da antes pelve, a gente usava a da pelve só para tentar fazer um estadiamento do câncer, né? E às vezes com a bobina endorretal, quando já tinha exame. E beleza, eu fui lá na segunda consulta lá, sentimos um nódulo. Sim. Beleza. Qual o próximo passo? Minha vida vai acabar? Vou ficar broxa? Porque tem essa visão, operou a próstata, não sobe mais. Existe isso, a gente sabe que existe essa visão. Tem muito paciente que confunde isso. Quando você opera por cirurgia benigna, que é HPB, o adenoma da próstata, as cirurgias, você não retira a próstata toda, você tira só aquela área que está aumentada. Essa cirurgia não mexe com a sua parte sexual, você não passa nem perto dos nervos ali que fazem a ereção. Na prostatectomia radical, que é a cirurgia que a gente tira por tumor, que a gente tira a próstata inteira e faz uma costura entre a bexiga e a uretra, ela tem duas complicações principais, uma impotência e uma incontinência, tá? Porque você faz a costura muito próxima do esfíncter, tá? Todos os pacientes ficam? Não, tá? Hoje, com as técnicas mais modernas, uma delas é a cirurgia robótica, você consegue fazer uma dissecção muito mais precisa e manter esses feixes nervosos intactos. Você consegue fazer uma dissecção boa, deixar um espaço maior da uretra também para evitar a incontinência, e você consegue fazer a cirurgia preservando muito mais os tecidos saudáveis. Então hoje com a cirurgia diminui robótica... bastante a chance. Diminui bastante. Diminui. Tem algumas nuances, né? Você tem questões anatômicas de cada paciente. Esse feixe neurovascular, nem sempre ele é fácil de identificar. Se o cara teve vários processos inflamatórios na próstata... Vira uma breuba só. Às vezes é difícil. Se você fez uma biópsia muito perto da cirurgia também dificulta. Estadiamento. É muito diferente você operar um paciente que tem um câncer inicial, restrito à próstata, e um câncer que já tem invasão, seja local ou sistêmica. Sistêmica, normalmente, você nem vai fazer cirurgia tratativa, né? Mas, assim, muda muito. E aí, é lógico, tem essa questão tem que ser abordada com o paciente, é a preocupação do paciente e é muito válida. Você vai mexer em qualidade de vida. Imagina você falar, meu amigo, você vai operar e você vai ficar incontinente. Você vai usar fralda pro resto da sua vida. Mas a gente sempre pensa na cirurgia oncológica curativa. Você tem que tirar todo o tumor. Justo. Então, assim... Às vezes o tumor está aderido nos feixes, tem invasão da cápsula local, isso acontece. E lembrando, mesmo se houver uma dessas duas, existe tratamento para as duas. E alguém comentou com a gente, porque assim, o homem, ele relaciona muito a sua masculinidade a sua ereção, a sua virilidade, né? Uhum. Alguém veio aqui e comentou com a gente e fez a gente pensar o seguinte, que talvez a incontinência seja muito pior do que a impotência. A incontinência, para a qualidade de vida do paciente, é mais impactante. Não tenho dúvida. A maioria dos pacientes que operam prostatectomia radical, eles têm um período de incontinência transitória. Tá? Ali, que pode variar até 6 meses, ele perdeu um pouquinho quando faz um esforço maior, mas isso melhora muito com fisioterapia pélvica. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que entender que até mesmo com a cirurgia robótica, a impotência pode acontecer. Pode acontecer, com certeza. A cirurgia robótica só diminui a chance de... ela magnifica a imagem, você tem uma movimentação mais livre, você consegue fazer movimentos que na mão livre você não conseguiria com o robô, mas da mesma forma pode acontecer. Mas uma cavidade tão restrita, né? Lembrando, pelve. É muito diferente você operar uma pelve de um paciente de 1,70 que pesa 70 quilos e um paciente de 2 metros que pesa 120 quilos. Um cara profundo, uma anatomia difícil.
A cirurgia pro robótica robô isso facilita, minimiza, isso né? minimiza Então, muito. E em termos de sistema público de saúde, não vai ser uma realidade tão cedo, acredito. Robô Cara, aqui pra nós. Onde eu fiz a pós de cirurgia robótica no Einstein ano passado. Lá eles têm um hospital que é o Santa Catarina, lá que é um hospital que atende SUS. E um dos robôs que vai sair de linha, tá, foi levado para o Santa Catarina. E eles estavam fazendo algumas cirurgias do SUS com o material doado do Einstein para lá. Por que um robô sai de linha? É o SI, na verdade. Eles estão fazendo robôs mais modernos, então não vai ser mais produzida a pinça para esse robô. A tendência agora é para você inovação trocar, full time, né? É que nem computador. Tempo todo Celular. Como é que é agora? Você compra com leasing, né? Pra você trocar o negócio mais pra frente, mas você devolve e pega outro. Sing and go. Mas vale lembrar que, inclusive já tem estudo mais antigo, enfim, robô ainda estava na crescente, que compara cirurgião experiente em cirurgia aberta e cirurgião que já tinha um N razoável de robô. E os resultados eram muito parecidos em cura, incontinência, sangramento. Então eram parecidos. Aonde eu quero chegar com isso? Muito provavelmente esse estudo talvez já não sirva hoje, porque a curva de aprendizado do robô já tem muita gente fazendo, muita gente. Mas principalmente a gente que lida com pacientes SUS, que talvez vai demorar muito tempo para ter um robô Na verdade, SUS aqui. a gente não tem previsão de ter um robô para particular em Campo Grande, por né? hora, Na verdade, parece que o Proncor talvez traria, algumas conversas, né? Depois o Grupo Santa falou para o Hospital do Coração, mas até agora nada prático, né? Mas acho que a mensagem independente do tipo de tratamento, existe tratamento que nem cirúrgico radioterapia, privação hormonal, enfim. No SUS a gente tem boas opções ainda, tá? Independente também do estágio, do estadiamento da isso que eu ia falar. próstata, Nós estamos falando de câncer, né? Câncer, quanto mais cedo, mais precoce o diagnóstico, a curva de sobrevida, a curva de qualidade de vida, ela é muito diferente. Cara, é só a gente lembrar que 80% das doenças podem ser ou prevenidas ou tratadas de forma curativa com diagnóstico precoce. Então, cara, assim, não é só para urologia, é para tudo. Assim, prevenção e exames de rotina, cara, isso não faz mal para ninguém. Na verdade, só faz bem. O duro do homem é esbarrar no preconceito, não tem jeito. Na verdade, no meu mundinho tá diminuindo, eu acho. Sim. No Fantástico Mundo do Felipe, eu acho que tá diminuindo um pouco. Mas você não percebe eu vou lá mais no homem. urologista, ele vai enfiar o dedo no meu rabo. Mas você não mas porra. Cara, tem que explicar que é o indicador, não é o polegar. Também. Vejo a mesma coisa na cirurgia plástica. A cirurgia plástica tá recebendo cada vez mais homens vindo na cirurgia plástica. Sim. Eu acho que até o transplante capilar ele deu uma quebrada nisso. Os caras começaram foi meio disruptivo. A se expor, a aceitar o procedimento estético, né? E na verdade, essa busca tem aumentado, sim. E, claro, talvez não o paciente de 80 anos que já até saiu do nosso alvo aí. O paciente de 80 anos, em tese, ele, dependendo dos exames prévios dele, já pode abandonar. Esse é o cara que você nem precisa ficar fazendo PSA. Porque se você fizer um diagnóstico de um tumor desse paciente, vai ser um tumor que ele iria conviver o resto da vida dele sem ter grandes problemas. Não causaria nenhum problema. Mais fácil ele falecer atropelado. Isso. Ou de alguma doença crônica que ele tem. Um infarto que deu tumor. É o famoso tumor indolente, aquele lá do envelhecimento do cara. Pelo menos assim, o que eu percebo na nossa prática é que esses pacientes na faixa ali dos 50, 60, eles estão tendo muito acesso à informação e têm procurado mais. Você perguntou do Novembro Azul da campanha, tem sim um aumento. É comum a gente ver um aumento de pacientes, até pacientes novos, primeira consulta. Às vezes até os seus pacientes lembram que tem que ir lá quando eles veem. Eu tenho paciente que ele marca no celular, no novembro eu tenho que ir lá. E para a população entender um pouco, em termos de alguém que não procura nem nada, que ainda existe gente assim, o que ele costuma sentir se tem algo incomodando com a próstata? É só mesmo queixa de que meu xixi não vai longe? Tem algumas outras coisas que ele pode sentir? Cara, é o cara que acorda muito à noite pra urinar, o cara que chega no banheiro, ele demora pra começar, às vezes ele tem que fazer força, na hora que ele termina de urinar, ele sente que a bexiga não esvaziou.
é aquele cara que já tá com a próstata aumentada. Ponta do sapato corroída. Eu costumo chamar de forma carinhosa de Zé Gotinha, né? Zé Gotinha. Porque fica gotejando, pós-miccional Cara, pode ficar gotejando. Quando eu levei meu avô, E até ardência, cara. O paciente chega lá e fala, eu devo estar com infecção urinária. Não, cara. eu levei meu próstata, avô a o cara tem primeira vez. desúria. E meu avô, assim, nordestino, casca grossa, não falei, vô, Brabo. agora tu não vai saber que eu levei ele. Porque eu falei pra ele, ó, ninguém vai saber, eu vou passar na sua casa, vai ser assim. Desculpa aí, Não, vô. mas ó, isso já tem uns 5 anos já, vô. O senhor já tá acostumado. Mas meu filho, eu não sinto nada, não sei o quê. Ele não quis que eu ficasse na sala com ele, né? Ok, Beleza, deixei lá ok. com o médico, beleza. A hora que ele saiu saiu daquele jeito, né? Meio bravo. Contrariado. Não, ele saiu meio contrariado, meio... Não teve almoço do canto do cupim? Não teve. Aí, os caras não Mas sabem ele falou tratar assim, bem. engraçado que os caras não sabem tratar bem. Não foi nem uma musiquinha, pô. Pô, Ele falou assim, engraçado que eu entrei achando que não tinha nada e tô saindo cheio de sintoma. aí. Porque como o negócio foi lento, ele tem HPV, Cara, isso é muito importante. lentamente foi se desenvolvendo. Então, Cara, pra ele, eu A já maioria reduziu dos normal. pacientes falam, como é que tá pra urinar? Não, eu urino bem. Aí eu começo a fazer as perguntas, eu busco. Tem que ser direcionado, Aí né? o cara começa Totalmente. a perceber, porque ele tá tanto tempo urinando mal, que ele tá acostumado. Ele acha É a que rotina dele. Imagina o cara acordar 3 a 4 vezes à noite pra urinar. O cara não dorme, cara. Ele não chega no sono reparador. Então esse cara acorda de manhã e tá sempre cansado. Às vezes você entra com uma medicação de uso regular noturno pra ele esvaziar um pouco mais a bexiga, ele passa dia 4 vezes, ele passa pra ir uma vez só. Muda a vida. Cara, esse cara volta na outra consulta, acabou as olheiras, melhorou o aspecto físico, o cara tá massa, mais cara. disposto. Isso assim, em pouco tempo. Isso usando é medicação. impressionante, cara, porque assim, são perguntas distintas. A gente não trabalha com o senhor urina bem? Não dá pra ser Por geral quê? aberta. Não Às é vezes questão aberta, pra você tem que não fazer é, questão não fechada. é justo. Mas eu faço essa pergunta pra ver a avaliação Só dele pra- no começo e Já no vai final. sacar o perfil dele. Porque o que acontece? Às vezes urinar bem pro cara é toda hora ir no banheiro. Isso não é urinar Ele bem. fala, eu urino muito. Eu Aí você urino pergunta, muito. mas muito como? É. Não, eu vou toda hora, não. Aí Tá vai lá, errado. faz um pouquinho. Você entendeu? Então, assim, eu falei brincando, mas é o cara que goteja, a roupa íntima, a cueca tá sempre úmida, é o cara que tem urgência pra ir no banheiro. Isso, cara, isso muda Cara a qualidade de vida do cara. O cara tá aqui na conversando rua, com vocês. Ele já começa a procurar um banheiro É. desesperado. Ele tem que correr pra um Dá uma banheiro. risada, senão- já, opa, ele pode até escapou. perder incontinência, enfim. Então são vários fatores. E você vê, esses fatores no câncer vão demorar muito pra aparecer. Vai ser uma doença média só- pra avançada. É só um Justamente. tumor avançado que vai obstruir, ele vai fechar Justo. todo o canal. Por isso que são Geralmente- patologias distintas. E Geralmente são esses caras, os casos que começam a fazer sintoma no câncer de próstata são casos mais avançados. É. Geralmente são pacientes que já não tá mais na próstata. Por isso a importância. Busca ativa, Novembro Azul, vir antes de ter sintoma, né? Que é importante. Essa é a diferença entre o tratamento curativo e o paliativo. cara. Deixa eu puxar um outro tema aqui agora. Ultimamente a gente tem ouvido falar mais em medicamentos para transtorno de ereção. E esses medicamentos estão sendo usados cada vez mais cedo. Para vocês acham que isso no futuro, da gurizada aí que quer ter uma boa performance na cama, vai trazer alguma repercussão futura? Lembrando que Maradona levantou uma Copa dopado. Esse negócio de performance é muito complicado, cara. Como o acesso a conteúdo pornográfico hoje é muito fácil, então tem muita gente que tem uma banalização do ato sexual. Então ele tem uma noção totalmente deturpada do que é uma relação sexual saudável. Então, assim, tem muito cara que usa essas medicações sem nenhuma orientação para ter uma performance diferente. Isso acontece muito, chega muito pro Sim. oscilador. É o tal do uso recreacional. Uso recreacional Só que isso... de anabolizante de pau. Pô, mais uma. Eu vou ter que roubar mais uma pro meu consultório. A bomba do pau. Cara, os caras só vêm com tema cabeludo, velho. Puta merda. A gente tá tentando não ser cancelado, mas tá difícil, né? Tá foda. A gente tá falando que vocês não podem falar. Obrigado. Mas esse uso recreacional, ele pode trazer malefícios além de uma dependência emocional? Cara, a longo prazo tem relatos de fibrose do corpo cavernoso, cara. Tem relatos. Aí existe. eu nunca vi, eu ainda não peguei nenhum paciente com história assim. Existe, assim, uma predisposição, por exemplo,
algumas dessas medicações podem gerar um transtorno chamado priapismo. Né? O uso recorrente, enfim. Priapismo, pra quem não sabe, é aquela ereção que não desce. Prolongada, que não desce, e dolorosa. Existe o cara falou, diz que dói tanto que o cara enfiar uma agulha lá... E o tratamento... menor dos problemas. O tratamento é a drenagem e compulsão, cara. E essa drenagem e compulsão, ela causa outros problemas também. Você puncionar um corpo cavernoso, você gera uma fibrose lá, que pode ter uma deformidade da ereção... Curvatura, que chama peroni, pode ter várias complicações disso. E assim, nesse tema específico, eu sempre falo para todos os meus pacientes, de mamando a caducando. Paciente jovem, paciente de meia idade, paciente idoso. Sempre vai ter um grau de comprometimento psicológico. Sim. O cara fica dependente da... E aí o cara faz essa associação. Fala, cara... Eu usei aquele dia e deu certo. Deu certo. Vou usar. Mas o cara esquece que os fatores de risco para disfunção erétil são os mesmos que para doença do coração, cara. O cara obeso, com faz atividade física, diabético, hipertenso, mesmo colesterol alto. Cara, esse é o mesmo fator de risco. Eu acho que eles esquecem que relação sexual é uma atividade física. Aí você tem que investigar 3 coisas do paciente. Tá vendo? Eu não sou sedentário, cara. As causas orgânicas, que são essas, a parte de sedentarismo dele, de hábitos de vida e tal. Você tem que olhar a parte hormonal, cara, que faz parte. Mas, cara, em paciente jovem, a grande maioria das vezes, você vai fazer investigação, vai estar tudo normal, é psicológico. Na nossa geração para essa geração mais nova, a gente tem visto cada vez homens mais novos procurando a gente com a queixa de disfunção erétil. E refratária. Às vezes usa medicação e tem uma melhora muito pequena. Porque o problema dele não é físico. É muito mais emocional. Não é anatômico, O cara tá preocupado com a performance, porque ele tá acostumado a ver lá na pornografia e ele acha que a relação é aquilo, e ele acha que ele tem que impressionar a namorada, a parceira, ou quem quer que seja. Acho que o homem, em geral, ele tem essa percepção errada de que ele tem que mostrar que veio. A masculinidade dele, a virilidade, tá muito relacionada a isso. E aí, o que acontece, isso é uma coisa que eu, pelo menos, associo e vejo isso no consultório, que é essa facilidade de troca de informação, WhatsApp, Instagram, Facebook. Cara, relacionamentos aí mais rasos mesmo, né? O cara não precisa ir no barzinho, trocar uma ideia. Hoje o cara não precisa nem conversar mais, né? Manda uma mensagem. Curtir, não curtir, beleza, vai lá. E então, assim... Essa interpessoalidade meio que se perdeu. E aí, às vezes, é um cara que vai chegar lá ansioso, afoito, às vezes não vai nem saber o que conversar, o que fazer, como começar. Porque, na verdade, o cara não tem... Hoje em dia, os relacionamentos, a maioria das vezes, o cara não tem nem o tempo de ganhar intimidade, pra ele conseguir relaxar, pra ele tirar aquela ansiedade. Não, transar sem emoção, cara. Não tem como você performar bem. Não tô falando que você tem que amar, pelo amor de Deus, não entendo isso. Mas você tem um envolvimentozinho. Qualquer, né? Um get xerém, entendeu? Agora, transar sem emoção, você não vai performar bem. Aí você vai achar que é o remédio que vai te... Que vai te suprir. Basicamente isso. Mas cada vez mais a gente recebe gente no consultório que o cara tá ali. Você vê que a ansiedade do cara é a ansiedade em relação à performance. É que eu tenho que fazer, porque eu tenho que pressionar, o que tá acontecendo comigo, mas eu não sou mais homem por causa disso. E o cara chega... Aconteceu... Às vezes, cara... Todo homem brocha. Todo homem. O cara fala assim, mentira. Nunca brochei. Mentira, cara. Porque assim, é dependente do seu estado emocional. Se você tá estressado. Cara, pode acontecer com todo mundo. Não necessariamente isso é uma coisa recorrente ou você tem algum problema. Mas esses transtornos psicológicos, às vezes até psiquiátricos, que são nessa faixa etária mais nova, aí quando o cara chega no consultório, isso é a principal causa, cara. Você vai conversar com o cara, você vê que o cara ele tem uma ideia errada da relação sexual, de como que isso deve ser, de como que como que a interação tem que ser. Então, que tem que fazer 12 posições diferentes, durar 45 minutos. Justo. E como assim ela não geme? Porque no filme ela geme. No filme geme, Será que sou eu que não sei fazer? Só pode ser. E dentro dessa visão que o homem, principalmente começa na adolescência, mas o homem tem da performance sexual, que a gente pode esperar, que é saudável, o que não é saudável.
Dá tempo do miojo ficar pronto? 3 minutos tá bom? É saudável? Ou não? Tem que ser 15 minutos? Como que... E quando eu digo esse tempo, eu não tô falando do beijinho no pescoço. Tô perguntando mesmo de penetração ou bate-estaca. Certo. Bate-estaca. Isso é bom. Hoje é um dos episódios que o Nerval mais tá aprendendo. O menino ficou vermelho. Essa é a hora que tem que tomar cuidado que vai falar, hein, Eduardo? Rapaz, eu vou me abster. Cara, vou passar pro Gustavo. Ereção saudável, tá? Saudável. Em torno de 20 minutos, a ereção inteira, desde a hora que você começou lá, ter uma relação saudável. É uma ereção saudável, tá? Mais do que isso, cara, o que pode acontecer? Você também, você sabe que é um mecanismo vascular, entra o sangue lá e fica represado enquanto você tá. Então, assim, não tá tendo troca de oxigênio naquele sangue. Aquele sangue é um sangue que vai se degradando. Então, assim, é uma relação saudável, é uma ereção em torno de 20 minutos. Existe esse conceito muito errado e na verdade eu acho que é até falta de informação. Não é incomum aparecer normalmente paciente jovem que está iniciando vida sexual e na verdade ele acha que ele tem uma disfunção erétil. Pô, doutor, mas eu tenho lá a relação, dura uns 5, 6 minutos já. E aí demora aí um pouco pra eu ter outra ereção. Eu falo, meu amigão, mas é assim. Bem-vindo ao mundo. É assim, você entendeu? Quanto mais velho você fica, maior esse tempo refratário. Esse tempo refratário tende a se estender um pouco mais conforme a idade vai mudando. É lógico. O cara é tabagista, o cara é cardiopata, diabético. Tem uma gama de fatores que realmente podem piorar a qualidade da ereção. Isso é outro assunto. E tem também no paciente jovem, que é muito comum, que é aquele paciente que esse sim, ele tem uma ejaculação muito rápida. Pra se ter ideia, mas um tempo refratário menor, né? Mas assim, é um paciente que às vezes não consegue sequer penetrar e já ejaculou. Então, esse paciente sim vai ter uma dificuldade. Mas esse é o tipo do então, paciente são os extremos, com a ejaculação com menos de 1 minuto da penetração. Esse é um paciente que se beneficiaria com um tratamento para ejaculação rápida. Que isso é a definição de nível de ejaculação antiga, chamada de ejaculação precoce e hoje ejaculação rápida. E essa ejaculação rápida precoce, ela tem condição anatômica, biológica ou ela está ligada mais à mente? Ansiedade? É mais ligado. Tanto porque não sei se biologicamente teria alguma coisa que explicaria tanto ser que tão o tratamento padrão é o uso de um antidepressivo, cara. É o uso de paroxetina. Existem algumas medicações, hoje em dia a gente até tem melhorado, medicações com liberação mais lenta, enfim, mas basicamente o tratamento se baseia nisso. E ao mesmo tempo que essa medicação antidepressiva poderia aumentar o tempo de performance, vamos dizer assim, o tempo de relação, ela não poderia abaixar a libido? Isso é uma boa pergunta. Por isso que existem medicações específicas, paroxetina, duloxetina, que vão influenciar menos nisso. É claro, inclusive é um fator. Às vezes o paciente é jovem, doutor, mas eu não consigo, uma ereção. Às vezes o problema não é nem a ereção, organicamente falando. É a libido que tá baixa. Aí você vai ver o cara toma aquela coisa que a gente tava falando, um remédio para ficar acordado, um para dormir, outro pra... Você entendeu? Então o cara tá totalmente desregulado. Mas via de regra, paciente jovem, rígido, saúde boa, enfim, cara, psicológico. A ansiedade ou a própria depressão também, um cara mais embotado, enfim. E aí o tratamento vai se basear nisso. Mas isso tem uma avaliação também. Tem pacientes que eles tinham ereção e ejaculação normal, eles tinham relação com o tempo e passaram a ter uma ejaculação mais rápida. Esse é o paciente que se beneficia mais com psicoterapia do que com medicação. Então tem que ter essa diferenciação. Às vezes a medicação vai ser só um tempo. Agora, é diferente do cara que tem esse transtorno a vida toda. Esse é o cara que se beneficia muito com a medicação. Que a gente percebe que de livro fala que pode aumentar até em 8 vezes o tempo. Mas a gente vê que não é isso. É em torno de 4, 5 vezes o tempo ali. O cara aumenta. O cara tinha relação de 1 minuto, ele passa a ter... E desmistificar, 5. Né, cara? Não existe esse negócio do filminho que você viu lá, que o cara fica meia hora tendo relação como se tudo fosse normal, tudo fosse mil maravilhas. Não é assim. Inclusive,
Chega um momento que deixa de ser prazeroso, inclusive para companheiro. Aqueles 30 minutos que ele assistiu, que foram gravados em 12 horas, com 60 take diferentes, o cara tomando um monte de medicação. Editado, enfim. Tem que desmistificar realmente essa Às vezes uma boa conversa já resolve boa parte dos problemas desse paciente. Porque a galera fica com... Primeiro que isso é um tabu. O cara vai se sentir menos homem de contar isso pra alguém, ele já não conta pra ninguém. E aí ele fica na dúvida do que é normal e o que não é. Ele não vai chegar e perguntar pro colega dele, vem cá, quanto tempo você dura lá? Ou pra outra menina, o teu ex durava quanto tempo? Comparar com ex é complicado. Entendeu? Aí o cara tem que achar alguém, pra quem que eu vou perguntar isso aí, cara? Quem que vai me orientar? E normalmente ele ou não pergunta, ou pergunta pro Dr. Google, ou vai assistir um filme e tirar as próprias conclusões do que ele viu ali. Então, assim, o fato de ter acesso à informação, você abre aí um espaço para o cara interpretar do jeito que ele quiser. E para o cara chegar no urologista, é aquilo que a gente estava falando. Tem tanta começando a melhorar. Tem tanta informação boa quanto informação ruim. Né, e aí cabe a cada um interpretar. E normalmente a interpretação é falha. E é aquela galera já avançada que precisa de uma alteração anatômica do órgão genital. O que existe hoje de ferramenta para ajudar essa galera aí? Nossa, ferramenta mesmo. Você tá perguntando funilaria da piroca. O cara que usou medicação, não conseguiu refratário, ou fez uma cirurgia de próstata, ficou com impotência. Ou mesmo teve um acidente, machucou, enfim. O que tem aí? O que vocês estão usando aí na plástica peniana? É verdade que tem uma bombinha? Tem. Você aperta... lembra aquele tênisinho da Reebok? Lembra aquele? Você sabe que além das medicações, tá? Tem injeção intracavernosa existe via oral, prostaglandinas para tentar a ereção. Só de pegar a agulha já não vai subir. Carverjet, né? Na comissão? É um deles. E também hoje existe o implante de próteses penianas. Eu tomei nada não. Hoje tem o implante de próteses penianas. Tá sabidão ele. Né? Mas tem vários tipos de próteses. Tem prótese que custa o valor de um carro, né, Eduardo? A gente brinca que as mais caras você tem que entrar no consórcio. Mas no caso, a prótese do pênis é pra alguém que tá tendo uma ereção meia bomba? Não, a prótese... Ou é pra quem não tem nada e quer levantar o bicho? Não, pra ereção refratária ao tratamento medicamentoso. Isso. Na verdade, assim, o que seria uma ereção adequada? Ereção necessária para você ter uma penetração. Ponto. Como assim? Não tem que apontar pro norte, não, irmão? Tem uns que vão pro sudoeste, né? Então... que bate para o noroeste, nordeste. Dependendo do vento, da brisa, então... Você tá olhando aí, Gabriel? Identificou aí, parceiro? Vamos deixar o cartão. Mas, assim, basicamente o que o Gustavo falou. Existe um passo a passo, né? Esse cara, ele vai... se ele tiver indicação, ele vai iniciar um tratamento, seja lá psicológico, quando necessário, via oral, os injetáveis. O paciente viu que não houve melhora, uma melhora muito pequena, ou ele tem uma contraindicação de fazer uso de alguma medicação via oral ou até via injetável. Minha mulher ficou sabendo que eu estava falando disso, já me ligou. Cara cardiopata grave, por exemplo, ele não pode usar um vasodilatador. Pode acontecer. O cara um diabético de difícil controle, que não consegue ter melhora. Ele é um candidato fortíssimo a uma prótese. E aí existem tipos de prótese. Que é isso que você estava falando. Tem o Fusquinha e tem a Ferrari. E o homem que está utilizando uma prótese, ele segue sentindo prazer? Na verdade, o prazer é basicamente estimulação psicológica, né, cara? Então tem muito do prazer, prazer psicológico. Mas não é uma ereção... Como é que eu vou explicar isso? Não é uma ereção fisiológica, natural. Por exemplo, a prótese mais comum, que é a prótese que a gente consegue, às vezes, para os pacientes do SUS, é uma prótese semirrígida. Você coloca 2 hastes semirrígidas dentro dos corpos cavernosos. E essa haste fica sempre... Em riste. Eu brinco que tem que tirar as quinas de casa, né? Porque se você virar meio rápido... Você consegue virar ela para um lado, para o outro. Então, mas não é uma ereção normal. Não é uma ereção que vai encher de sangue e vai mudar a coloração do pênis. Não, vai ser aquela ereção... 2 hashi ali, assim.
Meio assim. Cara, é assim... Dá pra escolher o tamanho? O que acontece? Sim. Mas Inclusive... você não quer colocar uma geladeira Não, no você, móvel. você não consegue, você não não consegue consegue. aumentar o tamanho do seu pênis com a prótese. Não há. Porque ela tem que caber Não dentro do corpo cavernoso que você tem. Geladeira no mob. Não dá, né, bebê? Não dá. Mas assim, basicamente, essa semi-rígida, ela tem os prós e contras, lógico, né? Eu acho que o maior pró é o valor. Hoje tá bem mais acessível. 5, 10 anos atrás era uma coisa que você pagaria aí 10, 15 mil reais, hoje você acha por 2. E essas Ferraris, a gente tá falando em quanto? Essas Ferraris, a gente já tá falando de um produto diferenciadas. bem diferenciada. E você falou brincando, mas é isso mesmo. Tem uma bombinha que você... quando você quer ter ereção... São 3 compartimentos. Um que Isso. tem uma solução líquida, a bombinha ali e a própria prótese, né? Como se fosse as hastes. umas hastes dentro do corpo E cavernoso. Então ela Ele infla, ela é cresce. inflável. Você infla ela. E como é que esvazia? Tem um também um de mecanismo válvula de válvula que você aperta o botão, ele esvazia. Meu. Então, qual que é a diferença? O que é a grande vantagem? Acabou. A vantagem A grosso dessa... modo é isso aí mesmo. a grosso ou a fino, tanto faz. Mas assim, Cancelamento. basicamente... Não, é para todo mundo, gente. Basicamente assim, a semi-rígida, a vantagem grande dela é valor. Desvantagem, essa brincadeira que a gente falou aí, mas o cara vai estar 100% do tempo de pênis ereto. Então, por exemplo, o cara quer ir numa praia. Cara, Como é que ele vai usar uma sonda? entendeu? Então você vai ter esses momentos aí em que vai te gerar algum constrangimento. Mas, invariavelmente, todos os pacientes, normalmente no SUS a gente consegue judicializar isso para o paciente que perdeu a ereção por uma cirurgia de câncer de próstata, por exemplo, ou um diabético difícil, como a gente falou. Cara, você muda a qualidade de vida do cara. O cara volta a ter relação. O cara melhora o relacionamento dele. Tem paciente que chega para nós e fala: doutor, faz alguma coisa que minha mulher vai me deixar. Então, assim... Isso você muda o psicológico do cara. Totalmente. Você vê a melhora do cara, assim, impressionante. Mas, indo para o outro extremo, a gente tem uma prótese inflável, que até a última informação que eu tenho custa em torno de 60, 70 mil reais a prótese. Hoje nem carro popular você compra mais que esse. Ferrari foi um jeito amistoso de falar. Ferrari das próteses. Ferrari das próteses. E ela é inflável. Então, você coloca um dispositivo que normalmente fica na bolsa testicular do paciente. O paciente, ele aperta, ele infla mesmo a prótese é inflável. E aí ele tem a relação, terminada a relação, tem um dispositivo que ele aperta que esvazia essa prótese. Então, assim, é muito mais fisiológico, né? O cara, ele vai ter ereção no momento que ele quiser. Então, isso gera um conforto maior, tá? Por experiência, na prática, o que eu vejo é que por ser uma prótese um pouco mais complexa, um mecanismo mais complexo, ela costuma dar um pouquinho mais de problema também. Como a Ferrari, como o Fusca, vai precisar de uma revisão vez ou outra. E a manutenção é mais cara. A manutenção é mais cara. Eu acompanhei no meu R3 da plástica, eu acompanhei em Botucatu, um plástico que chama Fausto Viterbo. Certo. Ele estava desenvolvendo, já estava com N substancial, inclusive reinervação peniana. Caraca. Ele pegava o sural e fazia ligar de novo o nervinho para o pênis ter uma ereção que perdeu na prostatectomia radical. Certo. A cirurgia era basicamente, pelo menos eu, aos olhos de um R3, achei complexa. Só que ele estava desenvolvendo, já está palestrando no mundo inteiro falando disso, mas acho que ele ainda não conseguiu desenrolar, mas era uma luz no fim do túnel ali. Nunca ouvi, confesso que nunca ouvi. Pegava o sural e conectava. Aí era legal o follow-up dele, que era legal, porque tinha que ver a qualidade da ereção que o cara estava tendo, porque... beleza, subiu 10%, subiu 20%, ele conseguia quantificar isso. Sim. Mas era follow-up longo, 1, 2, 3, 4 anos. Legal, top. Cara, se a gente for continuar conversando, eu tô aqui com outras dúvidas, a gente vai ter que marcar outros episódios. Porque assim, a gente falou de câncer de próstata, a gente falou de incontinência urinária, a gente falou de DST, a gente falou de disfunção, mas a gente não falou de... A gente comentou sobre Peronier, não comentou?
É uma coisa por cima, fibrose, priapismo. Ou mesmo um câncer renal, câncer de bexiga. Umas pedrinhas no caminho. As pedrinhas, cara. Tá aí uma coisa que é tão recorrente. E assim, o cara que tem um cálculo renal, ele precisa fazer acompanhamento urológico ou ele tirou a pedra, tá livre, um abraço pro gaiteiro? Acompanhamento, com certeza. Porque normalmente esse paciente é um paciente que vai recorrer no cálculo renal. Então é um paciente que, ainda mais pacientes mais jovens, a chance dele ter algum tipo de intercorrência relacionada à presença de um cálculo, cólica, infecção, enfim, é muito alto. A gente está falando de 50% ou mais. Então, esse paciente precisa. E assim, os tratamentos clínicos não são tão bons. Então, o acompanhamento e um tratamento antes que esse cálculo cresça, ou que forme vários cálculos, uma massa de cálculo grande, ou que ele tenha problemas, cólica, infecção, é essencial. Às vezes o paciente que teve um episódio de cólica conseguiu eliminar pedra, ou às vezes até precisou fazer algum procedimento. Na maioria das vezes, esse paciente foi a primeira vez, às vezes só mudanças de hábitos de vida, aumento da ingestão de líquido, diminuição do sal na comida, diminuição um pouco de proteína de origem animal quando come muito, já é suficiente para o cara não ter mais problemas relacionados a isso, não formar novos cálculos. Mas tem pacientes que têm de recorrência. Esses pacientes precisam fazer, às vezes, uma investigação do metabolismo para ver se acha algum ponto para a gente agir de forma específica para prevenir a formação de cálculos. Diz os especialistas que... iFood. Diz os especialistas que no homem é pior dor, numa escala de dor que um homem pode sentir, cara. Só perde para o parto normal da mulher. Tive uma vez, cara, eu lembro certinho. Você teve? Eu tava no hall de casa, tentando abrir a porta da casa, de repente veio a dor... Soltei a sacola no chão, fiquei em posição fetal, ânsia de vômito. É tanto que o paciente, quando chega no pronto-socorro com cólica, quem já tá manjando um pouquinho ali já sabe que é cólica. Uma vez o paciente falou assim, se eu tivesse um canivete, eu iria abrir para tirar a dor. É isso mesmo. Eu ia abrir para tirar a dor, porque tava insuportável, um negócio absurdo. Esse comparativo que você fez de dor, ele existia mesmo, eu não lembro, é uma coisa antiga. E é meio subjetivo, né? Ser graduador, enfim. Mas colocava no comparativo cólica renal, infarto e parto normal. Você entender o que é. Você entende bem disso, não, né? Graças a Deus não infartei ainda. Não, tive outra crise, mas isso já tem mais de 10 anos e não voltou. E olha que eu bebo água bem mal. Tô pedindo pra ter outra, tá ligado? Aí, ó. Águas busy. Tô pedindo pra ter outra. Tá faltando busy na tua casa? Faltando busy na sua vida. Vamos providenciar isso aí, por tá? favor. E vale lembrar, né? A gente acabou de passar uma onda de calor braba aí. Teve muita cólica renal. Inclusive, existe essa sazonalidade. Isso é relatado, chega a aumentar em 25%, 30%. Por desidratação? Ter cólica Nunca tinha pensado por nisso. conta Formação. de formação. E também migração. Migração pelo aumento da ingesta hídrica também no calor. Então, assim... É visível, né? A gente tá num ritmo meio frenético aí de cirurgia. Na urologia, vocês... que eu particularmente considero numa geração que eu já vi outros urologistas mais velhos. Vocês têm ídolos na urologia? Vocês têm profissionais que se espelham? Manda lá, Gustavo. Cara, na minha formação, cara, é uma pessoa muito importante. Acho que o Dr. Eduardo também, Dr. Valdemar. Dr. Valdemar Ave, que é uma referência, acho que pra todo mundo que passou pela Santa Casa. Querido, bonzinho. Hoje tá com 78 anos ainda trabalhando. Sim. Que é impressionante. Das 7 às 7. A vitalidade que ele tem. Mas eu acho que tanto para mim quanto o Eduardo, uma referência é o Dr. Adriano, né? Que foi o cara que a gente hoje é sócio da Uroclinic, que foi uma empresa criada pelo Dr. Adriano, Dr. Guilherme, Thiago Freiner e o Marcos Pedraza. E ele que convidou a gente para entrar, abriu as portas da Santa Casa e do transplante renal pra gente entrar que também. Que legal. Ele vamos dizer assim que ele é o paizão do nosso grupo hoje em dia. É o cara que abraçou todo mundo. É o cara que até hoje chefia o transplante renal e faz muito bem isso. E a hora que a gente tá com algum problema, a gente chama ele para ajudar. E a hora que a corda tá para estourar, a gente chama ele para remendar. Então,
por aí. Cadê o Ureter? Cadê o Ureter? Alguém viu o Adriano aí? Aí chega ele naquela calma, o bicho tá pegando lá, sangue voando, não sei. Não, calma, fica tranquilo, tô indo aí. Entendeu? É aquela... Aí vem aquela paz, né? Sim. Quantas vezes na residência isso aconteceu? Então, é um cara que a gente deve. E o Dr. Valdemar também, com certeza. O Dr. Valdemar é uma referência pra todo mundo, né? O Valdemar, o dia que eu tava lá operando e a ligadura da artéria renal soltou, eu acho que ele entrou na sala e achou que quem tava sangrando era eu, porque eu tava branco igual a parede. Ele olhou pra mim assim e falou... Tudo bem? Eu não. Cara, você sabe o que é engraçado? Quando a gente sai da cirurgia geral e entra na urologia, a gente não tem costume nenhum de lombotomia, incisão de Gibson, que é o que a gente usa no transplante. Cara, a gente tem muito medo da cava, a gente tem muito medo de passar ali perto. Depois da urologia, depois de alguns anos, a gente continua tendo um respeito. A gente respeita e aprende a lidar. Mas a gente aprende a lidar. Até com sangramento, a gente acaba aprendendo a lidar com mais tranquilidade, coisa que a gente não tinha tanto na cirurgia geral, né? A gente se desesperava mais. Você fica dominador, né? Você tá lá e pensa, ela não é louca, ela tá me vendo aqui? Essa cava vai ficar exatamente onde ela tem. Ela é louca. Ela tá me vendo aqui com cautério. Deixa ela vir pro meu lado, deixa. Cara, esses dias eu fui operar alguma coisa com um uro. Deixa eu ver o que era. Eu acho que era uma hérnia, alguma coisa assim. E aí eu falei, opa, diferente aqui. Fui cuidar dele. Ele falou, calma, você tá comigo. Eu falei, agora pronto. Diferentes coisas. Você não pode ver um cocôzinho que você desespera. Você não pode ver um cocôzinho que você já sujou. Cara, você sabe o que é mais engraçado? Quando eu terminei a cirurgia geral, eu pensei assim, nossa, não vou mais precisar abrir uma barriga na vida, né? Foi para urologia. A gente faz Santa Casa, o que mais tem é trauma. Cansa de lapar. O máximo você ganha que é mais de lado. O máximo. Doce ilusão. Vocês são extremamente satisfeitos? Jamais mudariam de especialidade? Cara, eu sinceramente sou bem satisfeito. Eu sou meio assim, cara. Eu gosto de operar. Então, assim, até hoje eu não consegui me desvencilhar também da cirurgia geral. Sabemos. Então, assim, eu gosto... Eu me desvencilhei fácil da cirurgia geral. Esse dia chegou o trauma lá, era trauma renal e outras coisas. O que ele fez? Operou tudo. Operou tudo. Eu gosto, cara. Eu gosto. Nesse dia aí rolou uma gastré, pancreaté corpo caudal, urétero-anastomose e uns delgadinhos. E nessa vida urológica de vocês preferem operar o rim direito ou esquerdo? Rapaz, não tem nem dúvida. Esquerdo. Sem dúvida. Bem longe da cava. Bem longe da cava. E uma outra dúvida, só pra ser jogo rápido. Tadalafila ou sildenafila? Né, cara? Pô, não tem comparação. Um amigo meu, né? Um amigo meu que falou isso aí. Meu primo quer saber. Não, mas assim... Bom, deixa pra lá. Tá lá na cabeça. Já pensou na piadinha do cancelamento. Meu primo que queria saber, pô. Não, um brother. Gostaram do papo? Gostamos, top. Bem legal. Gostaram da Busy? Não, a Busy... demais. Busy, se quiser patrocinar a Uroclinic lá no consultório... Tamo junto. Em casa do Cupim também. O Cupim tava no jeito? Tava no jeito. Se quiser mandar pra gente lá no consultório também. Tamo junto. Teve informação nesse episódio, né, cara? Teve. Não, esse episódio foi muito legal porque ele teve muita informação. A gente fica muito preso ao câncer de próstata e não imagina o universo que gira ao redor da urologia e da andrologia. Essa é a beleza da urologia, cara. Entendeu? Assim, é que... Caralho, essa frase... A urologia, ela já vem com a piada pronta, né? Mas aí você me solta uma frase dessa, eu tô na quinta série, velho. Não, mas eu quero causar polêmica aqui. Você não lembra que eu te falei os motivos? Tá explicado hoje, a gente gosta. Mas é muito mais complexo do que parece. Porque se você quiser parar hoje, não opero mais, você ainda assim tem muito conhecimento para distribuir. Tem. Entende? Muita coisa. E com o adicional de entender muito bem a anatomia do que está acontecendo ali e a fisiologia. Né? Sim. Considerações finais, Gustavo? Onde encontramos Gustavo Dutra? Cara, a gente... Fala um pouquinho da clínica pra gente. Cara, a gente tá atendendo... A gente tem uma empresa que chama Uroclinic, né? E nós somos urologistas da Santa Casa. Somos urologistas da equipe de transplante do Hospital Unimed e do Hospital Santa Casa.
Hoje, a Uroclinic, a sede da Uroclinic é dentro da clínica Instemed, que é ali na... Pô, é bonitona essa aí. Manuel Inácio Na Souza. Manuel Inácio de Jardins Souza Estados com ali, né? com a Paraíba. É Pô, isso. uma Na esquinona. outra esquina da Pointal Ah, ali. sabia que vocês estavam... Isso. Bonito pra caramba. Não, bem legal, bem legal. A gente estamos lá, o Eduardo, eu, o Dr. Guilherme Salati e o Dr. Adriano. Nós atendemos lá. Outro sócio, que é o Thiago, o Ricardo Tamazato, atende num consultório em outro local. particular deles. Tá mais alto. E o Dr. Marcos Pedrazzo atende Na clínica Campo Campo Grande. É. Mas hoje a sede da Uroclinic é lá. E se quiser, estamos A agenda à aberta lá, disposição. como é que eu faço pra ter Disponíveis. acesso a vocês? Arroba. O meu Instagram é dr.gustavo-dutra. O meu ficou um pouquinho comprido, mas é Eduardo Fernandes Arruda. Eu acho que o principal meio ainda é via telefone, que é 33244303, repetindo 33244303. E nós temos um celular com WhatsApp que é 99971-3558. Você fala Isso. direto com a nossa secretária, a Jennifer, Isso. e você consegue agendar a consulta com os 4 urologistas que estão sediados estão lá. nesse A TD. Jennifer sabe que se vier assim, gostaria de mais informações sobre a Ferrari. Ela tá treinada. sabe, já ela sabe do que eu tô ela É falando. o código, é o código. Se falar também tem 20 anos, ele também já entendeu, né? já. É o encaixe. Muito bom. É um episódio que derruba até aquela música do Silvio Santos, que fala que a pipa do vovô não sobe mais. É, A gente rapaz. conseguiu aqui em 1h30, 2 horas de conversa entender que a pipa do vovô Ainda Sobe. pode subir. Tem pode subir jeito. a jato ainda. Vamos ligar o ventilador e fazer ela subir. mano. Não tem outra. Não é igual a Ferrari que vai de 0 a 100 em 4 segundos, mas sobe. Dá. Dá. Bom demais. Gabriel, obrigado. Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado Eu vocês, sei que vocês estão corridaços. Felipe, mais uma vez, Muito prazerão. obrigado, Nemival. Você, aos 45 anos, com história familiar, vai logo no urologista. Aos 50, com história sem história, vai no urologista. Isso. E se você não sabe o que quer fazer da sua vida, vai no urologista Vai no também. urologista. Cuida da sua Demival, saúde. lembrando que é melhor ir com um amigo do que com o inimigo. É isso aí. Exatamente. né? Cara, Então sabe te que eu- esperamos lá. Isso aí é Prontamente. foda. Pensei nisso aí, cara. É. Difícil. Ficava conversando esse dia, não sei com quem. Falei, cara, não sei se eu vou em Uramigo, cara. Cara, é melhor, bicho. A gente vai tratar tão bem, pô. Vai lá. Faz o seguinte, traz a luva lá. Tchau. Essa foi pra acabar, meu.